Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Mulheres e Previdência, edição desse mês com um tema muito especial, que é Segurado Especial, uma advocacia sem fronteira. Estamos aqui hoje com a doutora Lívia Meurelli, que tem aí propriedade para falar sobre o assunto, e mais uma vez ao lado da doutora Natasha Bublitz. Quero aqui agradecer a participação da doutora Lívia, agradecer sempre minha colega querida Natasha, agradecer ao público que sempre nos acompanha mensalmente no Mulheres e Previdência, dizer que fica muito grata, tanto pela participação do público, quanto pela presença da doutora Lívia. Não deixo de agradecer sempre ao Ícaro, que está ajudando aqui na nossa produção. Sem o Ícaro, eu sempre falo que a gente não vive, não funciona, então é figura fundamental para nós. E hoje esse tema muito especial, muito interessante, que eu tenho certeza que vai ser muito bem abordado pela doutora Lívia, que é sobre segurados especiais. Quero aqui, então, para quem não conhece ainda o programa, explicar a dinâmica do programa. O programa ele é composto por 3 blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho do lado mais da nossa convidada, falando um pouco da sua carreira e dos seus desafios como mulher que já enfrentou, que ainda vem enfrentando. Porque, assim, gente, Previdência não é só um programa que vem aqui trazer conhecimento técnico previdenciário, trazer conhecimento técnico previdenciário, mas a ideia, acho que o nome do programa já diz bastante, é falar sobre a mulher, sobre a advocacia previdenciária da mulher e trazer também um pouco de inspiração para vocês, falando aí da carreira, da profissão, dos desafios que nós mulheres enfrentamos. Então, o nosso primeiro bloco se chama Carreiras e Desafios. Aí, no nosso segundo bloco, nós adentramos na parte técnica, que hoje o tema é, como eu já mencionei, segurado especial, uma advocacia sem fronteira. E, por fim, nós temos uma perguntinha especial, que é uma parte do programa que eu particularmente adoro, né? E vamos deixar para o final, que aí é surpresa. Para quem ainda não acompanhou o programa, fica até o final para entender que pergunta é essa. Mas essa é a ideia, que não conhece o programa, já fico explicando aqui no início, quer trazer uma inspiração para vocês e também muito conhecimento técnico previdenciário. Porque Mulheres e Previdência não é apenas uma live como a maioria vê por aí, não. A gente traz inspiração profissional também. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço que estão aqui comigo, uma honra para mim. E também vou parar de falar tanto aqui, vou passar a palavra para a doutora Natasha, para também dar as boas-vindas a todos. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, doutora Lisiane. Boa noite, doutora Lívia. Boa noite, Ícaro, que está conosco nos bastidores, fazendo tudo isso acontecer. E como bem trouxe a doutora Lisiane, a gente tem um cuidado, uma curadoria aqui no Mulheres e Previdência, não só com a escolha dos nossos convidados, a escolha dos temas, mas para a gente sempre trazer também um pouco de inspiração da carreira, um pouco de reflexões com a nossa última perguntinha, e ao longo do programa a gente sempre tenta colaborar, trazendo alguns dados, algumas informações, para ser algo que agregue e colabore para todos. Então, antes de começar, a doutora Lisiane trará alguns dados históricos, mas como eu vi recentemente na divulgação de um congresso que terá, uma das temáticas das palestras é menos lives e mais livros. Então, aproveitando o nosso espaço aqui, e aproveitando que estamos entre mulheres e todos que estão nos acompanhando, eu quero falar um pouquinho sobre um livro que tem tudo a ver com a questão da mulher rural. É um livro recente, que foi premiado em Portugal, foi premiado com o Prêmio Jabuti aqui no Brasil. Hoje se comenta no meio da literatura que esse autor ele começou já entrando para os livros do clássicos como se fosse Vidas Secas, pois ele traz a história do nosso Brasil. Ele se passa numa fazenda 30 anos após a abolição da escravidão, e é nesse momento que começa o trabalho daquele segurado, que hoje a gente vai começar a chamar de segurado especial, mas ele começa lá atrás, trabalhando nessas fazendas em troca de servidão. Ele não é mais escravo, mas ele não tem como viver e continua no campo.
trocando o seu trabalho para o grande fazendeiro, para o grande dono da propriedade, em troca de poder cultivar num pedacinho de terra o seu alimento, a sua morada. E a narrativa desse livro traz, ao longo dos anos, a evolução de uma dessas fazendas, que no livro se passa em Águas Negras, no interior da Bahia, também estado da nossa convidada Lívia. Então, no estado perto da Chapada da Diamantina, totalmente conhecida hoje pelas suas cachoeiras e seu turismo, lá perto é onde se passa essa situação. E narrando a situação dessa família, vai indo a evolução dos anos, quando começa com o estado de servir, a reivindicação, fala um pouco de propriedade, as discussões de posse, a discussão do direito, da dignidade. E eu quero ler para vocês aqui só 4 trechos que são relacionados à nossa temática. Mulher do campo. Éramos um tanto maltratada pelo sol e pela seca, pelo trabalho árduo, pelas necessidades que passávamos, pelas crianças que paríamos muito cedo, uma atrás da outra, que murchavam nossos peitos e alargavam nossas ancas. Mais um pouco o livro vai evoluindo e chega a essa seguinte frase, que para se aposentar era uma humilhação, pedir documento de imposto ou da terra para os donos da fazenda. Os homens amarravam para entregar qualquer coisa, além de explorar o trabalho sem pagamento dos que iam se aposentar. Às vezes chegava o dia de ir para a Previdência e o povo não havia conseguido reunir os documentos que precisava. Ele e outros trabalhadores pioneiros que chegavam nos primeiros anos a Águas Negras estavam se aposentando. Continuavam trabalhando na roça, cultivando seus alimentos. Muitos seguiam montando banca na feira da cidade, mas não existia mais a empreitada fatigante que retirava a saúde de muitos e que significava a servidão. Então, esse livro ele não é o ponto central dele falar sobre aposentadoria, mas ele traz algumas questões dentro do seu contexto do quanto a previdência ela é a dignidade, é o reconhecimento, é a oportunidade que há muito tempo atrás foi se consolidando, evoluiu muito, e a gente vai ver aqui durante a nossa conversa como os problemas das provas que se passa lá atrás permeiam ainda nos dias de hoje, mas ela é a dignidade tão importante. Então, esse é o livro que eu estou falando, Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Leiam também, leiam livros não jurídicos, leiam literatura, se coloquem um pouquinho também, porque tudo isso soma. Quando a gente está, às vezes, só lendo um livro jurídico, só lendo sobre a aplicação do que é o segurado especial, como colocar esse tempo especial para aumentar num planejamento, a gente se distancia muito da humanidade. Então, às vezes, a literatura é um resgate para a gente enxergar que aquilo ali não é só mais um número, não é só um cliente, é uma vida, é a dignidade de uma pessoa. Então, quero começar, então, fazendo esse convite. Leiam também. E aproveitar o espaço aqui, Mulheres e Previdência, é muito mais do que só Previdência, é um espaço para a gente se inspirar em todos os campos. E eu passo a palavra para a doutora Elisiane Guerin, dar continuidade falando um pouquinho da história do segurado especial, a história do trabalhador rural. Obrigada, doutora Natasha, pela contribuição, sempre incrível. Não conheci o livro, até já vou anotar aqui para mim, muito interessante. E pegando a deixa de falar sobre dignidade e a humanidade, a gente se pergunta e entra diretamente no nosso tema, a gente quer falar bastante sobre isso, quanto ao trabalhador rural. Eu quero comentar um pouquinho da evolução histórica, né, do trabalhador rural. Então, assim, o Brasil, como todo mundo sabe, se constituiu a partir da exploração da atividade rural, né? A economia do Brasil, por muito tempo, foi eminentemente rural, veio da exploração rural. O início foi dessa forma e temos muito ainda até os dias atuais. Mas aí, falando um pouquinho até dos tempos de trabalho, esses trabalhadores, eles não tinham uma pressão. E aí, como a gente fala de previdência social, a gente sabe que a previdência social está aí por causa dos riscos sociais que o trabalhador tem, né? E o trabalhador rural trouxe alguns dados que, por incrível que pareça, a CLT, no ano de 1943, simplesmente
excluía o trabalhador rural. E apenas em 1963, quando entrou em vigor a Lei 4214 de 63, que ficou denominado como Estatuto do Trabalhador Rural, é que começaram a vir proteções para o trabalhador, com a possibilidade de sindicalização, de salário mínimo, de férias. Mas não queremos falar aqui do âmbito trabalhista, embora sejam áreas totalmente correlatas, porque a gente está falando da dignidade do trabalhador. Né? Em 1971, aí adentrando mais a área previdenciária, como a doutora Natasha Bublitz, quem acompanha nas redes sociais já deu o spoiler aí, 1971 começaram as concessões de benefícios para os trabalhadores rurais. No entanto, os benefícios eram concedidos apenas para a chefe de família. E aí fica a pergunta, e a mulher? E a trabalhadora rural? Como que fica? Enfim, tivemos toda uma evolução. Felizmente, nos dias atuais, acredito em uma melhora muito grande, mas a mulher, a trabalhadora rural, também por estar em um ambiente predominantemente masculino, passou e talvez passe por muito preconceito, por muita discriminação, por muitas dificuldades, devido a essa razão, né? Devido a estar num ambiente masculino. E a gente quer falar, tenho certeza que a doutora Lívia vai falar com propriedade sobre a trabalhadora rural. E quero trazer um dado muito interessante para fechar minha fala aqui e deixar eu falar, que é o seguinte, achei muito bacana, que foi o seguinte, a fim de mostrar a equidade de gênero e respeito, a ONU, a Organização das Nações Unidas, decretou que o ano de 2018 é o ano da mulher rural. Achei muito bacana essa informação para compartilhar com todos vocês. E feita essa introdução, para quem está acompanhando, vamos começar o nosso programa com o primeiro bloco, que se chama Carreiras e Desafios. Bom, gente, então, fizemos uma introdução aí ao nosso tema, e agora a gente vai passar para aquela parte inspiradora. Eu adoro ouvir as histórias. Então, eu quero perguntar para a doutora Lívia, agora dar a palavra para ela falar também, agradecer mais uma vez, ficamos muito felizes de tê-la conosco, e te perguntar, pedir, na verdade, para que, no que puderes, passar para a gente qual é o teu principal desafio como mulher, como previdenciarista, ou se quiseres falar também especificamente na parte rural, mas para contar um pouquinho da tua carreira, que entrou na advocacia, no direito previdenciário, ou como que foi para o nicho mais rural, contar um pouco da tua história, da tua carreira profissional e o teu maior desafio como mulher que já passaste ou que ainda passa nos dias de hoje. Boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite, eu que fico muito honrada, né, pelo convite. Um espaço para mulheres falarem, né, das suas dificuldades e explanar um pouco da nossa vivência, que não é tão diferente de uma para outra, mas que quando a gente ouve outra mulher falando de seus desafios, a gente se sente um pouco abraçada e entende que o desafio vai existir e a gente precisa aprender a dar as mãos, né, e conseguir superá-los. Meu nome é Olivia Meurelli, para quem não me conhece, eu sou advogada previdenciarista e ainda jovem advogada, acabei de completar 4 anos agora, no mês de junho, né, com a AB e tudo, mas me sinto muito realizada enquanto profissional. Eu digo que, eu sempre falo que se eu morrer amanhã, pode ter certeza que pode espalhar para todo mundo que Lívia morreu muito realizada enquanto advogada, e principalmente por ser previdenciarista, e estar no interior, e estar com o público rural, que é o público 90% do nosso escritório. Mas para chegar até aqui, né, nesse espaço de realização profissional, mas eu digo realização interna, né, porque os desafios eles ainda são existentes, e acho que toda mulher vai sofrer todo tipo de preconceito, sempre, todos os dias, um pouquinho.
Se a gente está atento, a gente percebe, mas às vezes a gente acha que já está até comum e a gente deixa passar. Mas até chegar aqui, foram desafios que eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui agora assistindo, ouvindo, vão se identificar, porque eu acredito que a minha história não é uma história isolada. Eu acho que é mais uma história, né, de uma mulher brasileira. Porque as minhas dificuldades, na verdade, para chegar nesse estágio que eu estou hoje, da minha advocacia, dessa independência, porque para mim a maior vitória da mulher é a independência. Sobretudo a financeira, não pelo dinheiro em si, mas pela autonomia que a gente consegue ter sobre nossa vida, sobre nossas escolhas, que infelizmente no mundo capitalista é o financeiro que manda nas nossas escolhas e na nossa autonomia. Então, para eu chegar nesse nível de realização, eu tive que superar muitas coisas e, infelizmente, eu conheço relatos de pessoas que estavam no Instagram. Na verdade, a minha principal intenção de estar numa rede social era justamente para ouvir outras mulheres e ter coragem de falar da minha vida. E ao longo do tempo eu fui criando coragem e fui me sentindo abraçada, porque toda vez que eu contava um pedacinho de alguma coisa que eu vivi, vinha uma mulher e dizia: nossa, parece que você está falando sobre da minha vida. Nossa, me senti agora representada. E aí eu também passei por isso. E aí eu falei: nossa, Lívia, você não é a alecrim dourada, sofredora única do mundo. Você é mais uma. Então vamos falar sobre isso, vamos ouvir outras pessoas, né? E especificamente com mulheres. E o meu público do Instagram, 72%, eu sempre puxo aquela métrica lá, são mulheres, né, de entre 25 e 45 anos, e é justamente essa fase em que a gente está nessa descoberta e nessa briga para realizar algo, porque a própria sociedade impõe que a mulher com 30 tem que estar já, né, ali realizada e com algo construído, e esse era um das principais coisas que me deixavam triste quando eu comecei a faculdade, que eu entrei na faculdade, iniciei a graduação com 25 anos, e eu calculava nos meus dedos: nossa, eu vou me formar com 30 anos, o que é que eu vou fazer da minha vida com 30 anos de idade, saindo da graduação, né? E eu me achava velha demais para me tornar alguém, porque, né, a gente é associada a ser alguém, a uma carreira, a uma profissão, as coisas bem mais materiais. Mas até eu conseguir entender isso, foram muitos tropeços. Então, a minha história começa, a princípio, na infância. Porque quando a gente fala de mulher, e eu falei de autonomia e de autonomia financeira, a gente fala de uma base. Então, eu não tive uma base familiar, financeiramente falando, que me desse oportunidades. Então, assim, desde criança, eu sempre fui muito voltada para o estudo mesmo. Eu sempre soube que para eu sair daquela realidade que eu vivia era estudar. Então, a gente fomos em 5 filhos, né? 3 mulheres e 2 homens, pessoas de origem humilde, meus pais, meus avós, todos bem humildes. A gente herdou muita vontade de vencer só mesmo, que foi passando de geração para geração. Mas a gente sentia muitas dificuldades. Então, a gente teve que viver mesmo frutos de políticas sociais. E quando eu terminei o ensino médio, aquele ensino médio mesmo, eu sempre digo que eu sempre fui muito boa aluna, assim. Eu nunca perdi de ano, nunca fui para recuperação. Minha mãe nunca teve problema. E hoje ainda brinco com minha filha. Nossa, eu fico olhando, não falo para não criar gatilhos dela. Se fosse igual a minha, eu não ia ter problema com a escola. Então, assim, porque eu sempre tive essa vontade, era muito grande dentro de mim, de mudar a realidade da minha família, a minha realidade, né? Aí, quando eu terminei o ensino médio, com 18 anos, tudo certinho ali na idade certa, inclusive, eu lembro que, como os meus pais, eles eram muito sazonais, assim, nômades, às vezes a gente estava no interior, arrumava uma oportunidade de trabalho na capital, aí ia embora, aí já abandonava a escola aqui, lá já começava em outra escola. Aí eu lembro que eu e meus 2 irmãos mais velhos, que são mais velhos do que eu, a gente começou a estudar juntos na mesma série, na mesma escola. Tipo assim, um tem 3, 4 anos a mais do que eu, um tem 1 ano a mais, mas a gente começou a estudar juntos, os 3, porque a gente tinha tamanhos iguais, né? E começamos a estudar juntos na alfabetização, não sei se hoje ainda usa esse termo, né? De alfabetização, e eu fui direto para a 2ª série, né? Ao tempo era a 1ª série, 2ª série, e eles foram para a 1ª, então eu mesmo, sendo mais nova, eu ultrapassei um pouquinho ali, porque eu acho que era muito de mim mesmo, não era uma deficiência deles. Era uma coisa que gritava dentro de mim desde muito nova. E fiz toda a minha vida do ensino médio, fundamental, tudo certinho, e me formei com 18 anos. Aí chega nos 18 anos, a gente pergunta: e agora? Porque, assim, se você não falar, mas tem universidade pública, só que as pessoas que estão concorrendo uma vaga na universidade pública, elas não são as mesmas que saíram do mesmo ponto de partida que você, como regra, que eu, né?
Não que o ensino público seja ruim, mas a base é mínima para a gente competir uma vaga numa universidade pública, concorrer com pessoas que tiveram toda a proteção naquela base ali educacional. E naquela época, aos 18 anos, eu, assim, meio que era tudo muito distante para mim. As pessoas perguntam, Lívia, por que você se tornou advogada? Eu tropecei na advocacia, tipo, tava andando e caí assim por cima e falei, o que é isso? Porque eu nunca tive sonho, meu pai, a minha filha é doutora. Não, era uma coisa muito distante para a gente, muito anos-luz, sabe? Eu nunca nem cogitei a ideia com 18 anos, e aí quem for bom de matemática faz o cálculo, vou completar 34 agora, que ano foi isso? Acho que lá em 2006, 2007, não sei, não vou, sou péssima de exatos, sou de humanas, não sou de exatos. E então naquela época era tudo muito inacessível, até políticas educacionais que a gente tivesse acesso, por exemplo, fiéis, você tinha que ter um fiador que tivesse renda de o dobro do valor da mensalidade. Então, assim, meu pai é desempregado, minha mãe recebia salário mínimo, então eu não tenho fiador para isso, né? Então, assim, eu nunca nem cogitei a ideia, nunca nem pesquisei sobre. Hoje eu tenho esse conhecimento de saber como era lá, mas na época eu nunca nem pesquisei. Eu era muito focada em concurso público, então todo concurso de ensino médio que tinha, eu estudava para fazer e me via assim na carreira pública, sabe, com estudo, era o que vinha na minha cabeça. E aí, com 20 anos eu engravidei. Então, para mim, aquilo ali foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu digo que a gente só começa a saber que a gente superou as fases da vida quando a gente fala sem chorar, né? Que aquilo não vem para a gente e traz aquela dor do momento, porque eu, nova, né, teoricamente 20 anos, ainda cheia de projetos, de plano para minha vida, querendo estudar, assim, querendo construir uma carreira, só não sabia de quê. Eu só sabia que eu queria construir alguma coisa, aquele anseio de construir. E aí eu tinha um relacionamento de uns 5 anos já e me engravidei. E para mim as pessoas vinham dizendo assim, estragou a sua vida, acabou para você. Vocês veem como a maternidade ela tem várias vertentes, né? Se eu quisesse interromper a gravidez, eu ia ser julgada. Em nenhum momento passou na minha cabeça isso. Mas as pessoas, elas diziam para mim que eu tinha destruído a minha vida. Então, assim, tá, se o filho é bênção e a gente não pode se desfazer disso, por que eu destruí a vida? E por muito tempo eu absorvi aquilo. Tanto que quando eu tive a minha filha, eu tive uma depressão pós-parto, porque eu olhava para aquela criança e eu dizia, sim, o que eu vou fazer agora? Sabe, assim... tipo assim, abri um buraco e eu caí, eu descia caindo naquele buraco com uma criança no colo. Então, assim, eu passei por essa fase e até então também não tinha nenhuma perspectiva de eu cursar direito. Isso tirando todas as dificuldades anteriores. Por exemplo, eu fui criada num ambiente de violência doméstica. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era agredida, então eu cresci vendo isso. Eu cresci tendo que entrar na frente dessa briga, que isso é muito comum nos lares de pessoas pobres. Então, assim, se a gente for falar, isso não é distante, isso é muito comum hoje no dia a dia. Inclusive, hoje eu atendo mulheres que passam por isso. E parece que é uma coisa muito comum, sabe? Então, vários problemas ali naquela base familiar, mas eu sempre tive essa visão de que as coisas iam mudar. E eu passei por essa depressão sozinha. Hoje eu consigo conversar, mas minha família nunca nem soube. E quando minha filha estava com 9 meses, mais ou menos, e eu já não trabalhava, quando eu engravidei, eu já estava desempregada. E aí que eu não ia arrumar emprego mesmo, mais desempregada. Com 9 meses, eu acordei, assim, despertei e falei assim, agora eu preciso fazer alguma coisa, eu não aguento mais ficar dentro desse espaço com essa criança, e eu dormindo e acordando, e aquilo me deixava mal, porque eu não conseguia ser mãe da forma como eu idealizei lá atrás, o sonho de menina, de casar, de ter filho, né? E quando eu despertei, ela tinha 9 meses, e eu comecei a trabalhar. Eu saí assim, procurando um emprego. Eu falei, hoje eu volto para casa empregada. E saí distribuindo currículos, né? No comércio, eu moro numa cidade pequena, então a gente tem 2 ramos de trabalho na cidade que eu moro. Ou é o comércio, ou é um trabalho na prefeitura, que é típico de interior e de cidade pequena. E aí arrumei um trabalho, consegui um emprego, uma amiga falou, tá precisando de uma pessoa numa loja infantil. Falei, vou levar meu currículo, vou levar, me arrumei, saí, fui fazer essa entrevista. E aí terminei essa entrevista de umas 2 horas, porque eu converso pouco, e ficou tudo certo para começar a trabalhar no outro dia. E eu estava super mega empolgada, assim, vou trabalhar. Eu já tinha adquirido a ideia de que é isso, a minha vida é isso aqui. Eu vou casar, eu casei, né, compulsoriamente por causa da gravidez, e agora eu tenho uma filha e era como se eu estivesse repetindo um ciclo que minha mãe teve, né?
Só que a diferença é que eu tinha estudado um pouco mais. Minha mãe terminou o ensino fundamental através do EJA, não sei se vocês conhecem, que é um projeto de educação para jovens e adultos. Meu pai não concluiu. Minha mãe começou para incentivar meu irmão que tinha desistido. E aí ela conseguiu concluir com mais de 40 anos. E eu comecei a trabalhar. Então, o fato de eu trabalhar e ter essa autonomia que a gente fala, né, da mulher ter o seu dinheiro, a sua autonomia, aquilo acendeu em mim de novo. Aquela coisa que eu tinha deixado escapar ao longo do tempo. E aí comecei a trabalhar e eu lembro que no meu horário de almoço, às vezes eu não ia para casa e eu ficava estudando para concurso público, porque até ali eu entendia que concurso público era uma coisa que ia me tirar, ia me dar essa estabilidade tão sonhada, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa loja, só que era aquele emprego de loja de interior. Então, Natal era até 23 horas da noite de Natal. Sábado, domingo, feriado. E aí eu comecei a ficar frustrada, porque eu já não conseguia acompanhar o crescimento da minha filha. Eu sempre tive muito apego a Natal, a reunião de família. Acho que por não ter tido isso na infância, eu queria poder fazer isso, né, nessa nova fase da minha vida. E aí eu recordo muito bem que o último Natal que eu trabalhei, eu nunca me esqueço, foi a final, ou foi a semana da final daquela novela Avenida Brasil, que eu lembro que parou o país, aquela novela, né? Todo mundo estava assistindo e tal. E aí, estava passando aquela novela na época, para vocês terem uma noção do tempo. E eu cheguei na casa da minha madrinha na noite de Natal, e eu chorava naquele sofá dela, que ela morava do lado da minha casa. E eu falava, assim, cansada. E olhava de novo para mim e dizia, nossa, não foi isso que eu almejei, para mim não foi isso. E aí eu fiz essa promessa nesse dia, né? Eu lembro muito bem disso. Que eu falava, no Natal do ano que vem eu não vou passar assim. Pronto, parece uma bobagem, mas a gente tem que se agarrar a algo para a gente poder dar um impulso, sabe? Aquela molinha que precisa para a gente pisar nela e subir. E aí essa madrinha da minha amiga falou assim, Lívia, tu não sabe, tá precisando de uma secretária no escritório de advocacia. Ela tinha um processo com um advogado. E aí ela falou, lá no escritório vai precisar, a secretária que trabalha lá vai sair, porque tu não leva o teu currículo. Eu falo com o advogado, que era o patrono da causa dela, né? Aí eu falei, eu quero, não trabalhar sábado, não trabalhar domingo, feriado, vai ter recesso no final do ano. Então, a minha única ambição naquele momento, isso foi em 2011, era só ter eu já me via mãe, eu já tinha adquirido, eu já tinha superado aquela fase de não me aceitar mãe, né? Eu já me via mãe, eu já estava apaixonada pela minha família, pela minha filha, e eu já me via, e eu queria poder estar mais perto dela e tudo. Então, a minha única ambição naquele momento era estar em casa aos sábados, os domingos, os feriados, passar o Natal em família. E aí comecei a trabalhar em 2011, julho de 2011, 11 de julho de 2011, nesse escritório de advocacia. E comecei a trabalhar e até então nunca tinha me passado pela cabeça de cursar direito, né? E comecei a trabalhar, não sabia nada, gente. Eu só sabia onde era o fórum, estrutura física, tá? Na época que nem INSS tinha na cidade, a INSS é a agência daqui de 2015. E aí eu comecei a ver aquela dinâmica. Eu falei, nossa, não é que eu gosto do direito? Foi o meu teste vocacional, foi estar dentro de um escritório. Mas não pela dinâmica, rotina diária, mas pela aquela sensação da justiça, sabe? Que eu sempre fui assim, sempre fui brigona. Que a gente tem fama de brigão, né, advogado? De justiceiro. Eu sempre fui muito... Esse senso de justiça em mim foi muito latente, de se meter na briga de alguém para poder... Não, você está errado, não pode fazer assim, não pode... E eu sempre tive isso, e isso ficou muito latente quando eu estava trabalhando, lidando com aquelas pessoas. Esse escritório não trabalhava com previdenciário, era civil, eu trabalhei aquelas causas gerais, né, um compilado, mas não era previdenciário. Na nossa cidade não tinha um ramo de previdenciário latente, assim, não tinha ninguém, não tinha nem advogado de fora, nem daqui, que trabalhava nessa área. E aí eu fiquei até 2015 nesse escritório. Só que antes de eu sair desse escritório, eu comecei, aí em 2013 eu falei, pronto, eu já descobri o que eu quero fazer da minha vida, eu vou cursar o direito. Aí fiz a prova, passei numa faculdade particular, consegui uma bolsa, uma mini bolsa, que depois me deu um BO grandão, que não pagaram a bolsa, enfim. Mas, inicialmente, tudo estava dando certo, contribuindo para dar certo, né? Mesmo que depois viessem os problemas. Só que quando eu comecei a cursar a faculdade é numa cidade que aqui na nossa cidade não tem. Então, a gente tem uma cidade mais próxima, chamada Itabuna, que é a 60 quilômetros. E então, cursava à noite. Então, eu trabalhava o dia inteiro nessa faculdade. À noite, nesse escritório, à noite eu ia para a faculdade. Então, eu saía de manhã em casa, vinha almoçar, porque aqui a gente tem esse privilégio de poder ir para casa ao meio-dia,
como assim, de vez em quando dá. E eu ainda tinha esse contato com a minha filha, com o meu companheiro. Quando eu comecei a estudar, eu tive que escolher. Então, isso para mim, até hoje, isso é muito claro na minha cabeça. Na época eu não entendia. Eu tive que escolher entre o meu casamento e a faculdade. Porque a gente começou a ter conflitos, assim, da minha ausência, que à noite eu já não estava em casa. Então, eu saía 5 horas, porque a gente tinha que estar 6 na faculdade, tinha que sair 1 hora antes. E saía da faculdade 10, chegava em casa 11 horas, às vezes meia-noite. E aí, durante a madrugada, era organizar tudo para o outro dia. E aí eu comecei a ter conflitos muito, assim, discretos dentro de casa, a ponto de que isso tomou uma proporção muito grande. E aí é que entra o machismo, sabe? Eu não sei até que ponto se foi a minha ausência ou a ideia de que eu poderia caminhar em passos mais largos do que o meu companheiro. E para mim foi muito clara a escolha que eu tinha que fazer. Em nenhum momento eu tive dúvidas. Eu tive todo o cuidado com a pessoa que estava comigo, né? Tentei ter o máximo de cuidado possível, mas para mim a minha escolha era muito clara e latente. Eu escolho a minha carreira, porque ela nunca vai acordar na segunda de manhã ensolarada e dizer que não me ama mais. Então, assim, isso para mim sempre foi muito, assim, não nessa frieza, lógico. Eu tive todo o tato, tentei ter o máximo, porque quando um relacionamento acaba, que as duas pessoas não querem acabar, a gente tem problemas, principalmente num lugar pequeno. E aí, com a minha separação, minha vida foi, tipo, Lúcifer veio grandão para perturbar. Porque vocês não têm ideia do que uma mulher... Eu trabalhava num escritório que só tinha homens. Eu era a única mulher. E aí, 1 ano e um pouco, 1 ano, quase 2 anos depois de eu começar a trabalhar, eu me separo. As pessoas associavam o meu término a um caso extraconjugal. Só que, tipo assim, numa cidade pequena, isso toma uma proporção que vocês não têm ideia. A ponto de minha mãe falar, você não vai separar porque todo mundo vai comentar. Aí eu falava, não, a senhora manda na sua vida e eu mando na minha. A minha, quem decide sou eu. E aí, dentro desse contexto, eu não podia voltar para a casa dos meus pais, não porque eu não seria aceita. Isso eu sei que eu seria. Mas eu não estava preparada psicologicamente para enfrentar isso. E eu tive um espírito muito independente, muito de liberdade. Com 14 anos, eu queria me emancipar. Então, assim, eu não me via voltando para a casa dos meus pais com a criança no colo. Esse tempo, Lavínia já tinha 3 para 4 anos. Eu não me via voltando para casa com essa criança no colo. Para mim, era um atestado de fracasso, sabe? E aí eu ia reviver todo um problema que eu revivi lá quando eu engravidei e achava que eu tinha fracassado, né, como mulher, diante dos planos que eu tinha. E aí fui para casa das minhas irmãs, que era em outra cidade. Aí eu comecei a migrar 4 cidades no dia para poder conseguir administrar. A alienação parental, eu tive que tirar minha filha da cidade que eu morava. Então eu dormia num lugar, trabalhava em outro, pegava o ônibus da faculdade em outro, porque era mais barato, e estudava em outro. E eu fiquei durante um tempo assim. Até que eu retornei para a cidade que eu morava. Isso eu fiquei 1 ano nessa transição. E eu cheguei no momento que eu falei assim, ó, tá, Lívia, você começou a dar um jeito na sua vida. E aí eu ia completar, já para completar quase 4 anos no escritório que eu trabalhava, não lembro se já 4. E eu falei, aqui também não dá mais para mim. Porque eu cheguei num ambiente que eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender. E eu me sentia também ali já limitada. E aí eu falei, pronto, agora eu tenho que mudar de emprego. E você não tem ideia, porque eu vou tentar ser bem breve, porque se eu fosse contar ipsilíteres mesmo, assim, cada situação a gente vai ficar aqui até amanhã. E quando eu decidi que eu ia mudar de emprego, coincidentemente, e o destino tem dessas coisas, veio um escritório de previdenciário para a minha cidade, que eram advogados de fora. E aí eu soube por uma amiga que estava precisando de alguém. Antes de eu ensejar minha demissão, né, eu fui ver lá, né, para tentar trocar de um para o outro, não ficar, que eu já estava separada. Eu já estava passando dificuldade. Então, se eu ficasse desempregada naquele ambiente ali, eu ia, né, as coisas iam bagunçar muito mais. E aí, uma amiga da faculdade falou, eu conheço, os advogados são daqui dessa cidade também. Conheço, me manda o teu currículo que eu vou entregar. E aí eu mandei o currículo toda empolgada com minha foto e tal. Eu não sei se é bom botar foto em currículo. E aí, nunca me chamaram, nunca me deram satisfação. E depois, eu soube por terceiros que a mulher de um dos advogados não me chamou por causa da foto no currículo. Me achou bonita demais para trabalhar ali. Doida, né? Não sei onde é que ela viu, mas enfim. E aí, o que acontece? Aí a gente vê relances do machismo entranhado, inclusive em nós, mulheres. E eu falo em nós porque a gente também pode, nem sem perceber, todo dia reproduzir situações dessas, né? E aí eu saí desse escritório e falei, quer saber, vou sair, seja o que Deus quiser, tá nas mãos de Deus, tá em boas mãos. E aí comecei a minha trajetória de vender brigadeiro no ônibus da faculdade, aí depois eu comecei a vender batom, aí depois comecei a vender roupa, fui me virando.
E aí comecei um relacionamento novo, que é advogado, né? Que é o meu sócio hoje, a gente começou a namorar. E aí, mas só que eu sempre tive isso comigo. Quando eu saí de casa, que eu já não tinha muita coisa em casa, né? A gente tinha uma vida simples, uma casa alugada, uns móveis que a gente comprou. E aí, quando eu saí de casa, o meu ex-companheiro, que não é uma pessoa ruim, tá, gente? Eu não estou falando mal dele, mas homem acha que ele dificultando a mulher desiste. E aí eu falava assim: posso levar a televisão para Lavínia assistir? Nossa filha, não, você não leva nada. Daqui você não vai levar nada. Eu falei: tudo bem, deixa tudo aí, porque eu estou almejando uma outra coisa, uma felicidade para minha vida, uma liberdade, uma paz, então a gente não vai discutir sobre isso. E quando eu saí de casa, eu saí literalmente com minha filha aqui, que eu não deixava de jeito nenhum, minha filha nunca abriu mão, e a minha malinha de mão, que era minha, né, meus paninhos. E então eu saí despida desse relacionamento de corpo e alma. E quando depois de um tempo que eu me separei, e eu também fiquei desempregada, e eu passei muito mais dificuldades. Sempre fui muito orgulhosa. Talvez, se eu fosse menos orgulhosa, eu teria uma rede de apoio um pouco maior do que eu tive. Mas eu não me arrependo, assim, de não ter feito. Porque a gente que passa por essas situações, a gente cria uma barreira, e isso eu vou levar para a vida, e eu espero que um dia isso não atrapalhe outras relações, é que a gente não quer depender dos outros. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, é tipo assim, hoje eu tenho isso comigo, é um orgulho besta, mas eu tenho. Eu não dou a liberdade a ninguém de abrir a boca e dizer, ela só tem isso por causa de mim, sabe? Pode ser que não seja bom para mim. Isso para mim é muito tranquilo, não me faz sofrer em nada. Mas eu tenho isso muito latente, sabe? Se você falar, Lívia, vamos fazer algo, eu fiz, vamos. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que contribuir para que isso tenha ali, ó, essa parte aqui foi construído em trabalho com a Lívia, sabe? Eu não quero a Natasha dizendo, não, Lívia, isso aqui eu te dei. Tu sabe que eu te dei, né? Então, se eu quiser tomar, você sabe que é meu, né? Então, assim, isso é fruto das dificuldades que a gente vai passando, né? Da gente ir apanhando ali. E aí, cheguei nesse escritório, passou um tempo, eu saí do escritório que eu estava, comecei a vender brigadeiro, comecei a me virar. Gente, Deus sabe o que faz, Deus faz tudo na hora certa, eu não me arrependo de nada e agradeço a Deus por tudo que deu errado. Eu lembro que quando eu estava casada ainda, eu queria financiar uma casa. E aí, aprova o banco, o engenheiro ia na casa, nada. Passou na perícia, não, tem que melhorar essa parede. Teve um dia que eu saí daquela rua, daquela casa, mas eu chorava tanto no meio da rua que as pessoas pensavam, essa mulher deve ter perdido o pai, a mãe, deve ter perdido alguém da família. Porque era aquele sentimento, por que para mim as coisas só dão errado? Nada que eu quero dá certo. E aí, pouco tempo depois, eu me separei. Eu falei, nossa, se eu tivesse aquela casa para brigar agora, misericórdia, ainda bem que eu não tinha nada. Porque uma separação é sempre muito difícil. Se você tiver bens, então, aí é que o negócio, né? As advogadas de família, que se tiver alguma, quem vai concordar comigo. Então, assim, eu sempre digo isso, eu agradeço a Deus por tudo que deu errado. A minha vontade nunca foi estar onde eu estou hoje, conscientemente, né? Foram as escolhas erradas, ou as coisas erradas que foram acontecendo, que me empurraram para onde eu estou. E aí, depois que eu saí desse escritório, comecei a vender meu brigadeiro, comecei a me virar, e fui estudando. O escritório, que eu coloquei o currículo, eu nunca fui chamada, até aí eu não sabia o porquê, eu nunca tinha sido chamada, estava precisando de alguém. Falei, agora eu que vou lá levar essa bagaça desse currículo, porque aí a pessoa vai ter que dizer na minha cara que não me aceita, que eu não passei no teste. E levei, e fiz essa entrevista com os advogados, e eles falaram, você quer começar amanhã? Isso era uma quinta-feira, salvo engano, 15 de março de 2015. Era uma quinta-feira. Eu sei que era uma quinta, não sei se a data vai bater, que alguém vai conferir no calendário, ela tá mentindo. E aí, eles falam, você pode começar amanhã? Eu fiz amanhã, eu não posso, porque eu tenho uma filha, eu tenho que me organizar. Pode ser segunda? Pronto, comecei no escritório previdenciário. Ao tempo, eu ganhava R$400, era uma bolsa, eu era estudante ainda, eu estava na metade do curso. E eu saí do outro escritório ganhando muito mais, porque eu era secretária, mas eu pensava assim, ó, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender aqui. Eu me sinto limitada e, financeiramente, eu não tive esse reconhecimento que eu esperava. Né? Aquele aumento de salário, aquela questão que é gradual. Então, eu prefiro receber um valor menor em um lugar que as pessoas não me conheçam e que eu possa mostrar o meu trabalho, do que continuar num lugar que eu já acho que eu cheguei no limite que eu tinha de aprender e de mostrar, e eu não tenho esse retorno. Então, eu sempre gostei muito desse risco, e é um risco consciente, mas sempre com muito pé no chão. E comecei a trabalhar nesse lugar, eu recebi R$400, continuei vendendo meus brigadeiros, minhas coisas, mas eu me descobri. Então, eu não fui para ali por causa dos R$400, foi porque Deus tinha um propósito, que era um escritório previdenciário. E a gente está aqui, eu estou numa cidade que aqui ela é rodeada por zona rural. Então, as cidades circunvizinhas todas são rurais.
Então, o espaço rural, o território rural aqui é gigante. E eu não sei como ninguém nunca aqui dessa cidade observou isso. Mas, enfim, e eu comecei a lidar com esse público. E eu comecei a perceber que eu falava assim, nossa, eu reclamo tanto, mas tem gente numa situação bem pior e eu posso ser útil para alguém. E aí eu descobri a vontade de advogar. Então, eu digo que eu não fui escolhida, eu não fui eu que escolhi advogar, fui escolhida pelo previdenciário. Uma frase muito clichê, mas de coração para vocês, é assim que eu conceituo a minha advocacia. E aí eu comecei a trabalhar nesse escritório, a vontade de aprender, sabe? Eu tinha vontade, eu tinha sede de aprender. Sabe quando você está com fome e você vê uma comida gostosa, caseira na frente que você come? Era eu como previdenciário. E fiquei 1 ano nesse escritório até que meu sócio, que não é previdenciarista, ele trabalhava em outro escritório e eu comecei a encher a cabeça dele. Mulher, né? Abra seu escritório, eu lhe ajudo. Eu era estudante. E aí eu consegui. Ele, para você tudo é assim, Lívia, tudo é fácil. Você acha que é assim? Você acha que abrir um escritório assim? Tem que ter dinheiro, eu não tenho cliente, não sei o quê. Eu fiz, vamos começar, meu querido. Se não der certo, no zero a gente tá, no zero a gente fica. E aí ele abriu o escritório e eu comecei a trabalhar com ele. Uma das exigências minhas era que eu fosse funcionária dele. Justamente por eu já pensar à frente o que eu não escuto que as pessoas não falam, algumas pessoas para mim, mas que eu sei que reproduzem da porta para fora. E em 2016 ele abriu esse escritório que a gente está hoje. Eu me formei em 2018, então eu fui funcionária dele de 2016 a 2018. E aí quando eu me formei, eu já atendia cliente, montava processo, ele assinava só. E a gente ia para audiência, era muito engraçado, porque a gente ia para audiência e ele sentava na mesa de audiência. E eu que conhecia o caso, a vida da pessoa, tudo. E aí ele sentava na audiência e aí para fazer a conciliação e eu ficava ali soprando. Um dia uma juíza, a doutora Clara, adoro o Clara, foi embora. Ela falou, doutora, a senhora não quer sentar? Aí eu fiz, não, doutora, eu peguei minha carteirinha de estagiária, toda humilde, eu sou estagiária. Aí ela fez, não, mas a senhora pode sentar, sente-se aqui do lado. E aí, se precisar, a senhora pode intervir, pode falar, porque eu percebi que a senhora tem conhecimento sobre o caso, a situação fática. Então, eu comecei a fazer audiência dessa forma, sabe? Isso foi um presente na minha vida. E em 2018, porque o meu acordo com o Álvaro era o seguinte, eu sou sua funcionária, mas eu vou trabalhar montando processos e tudo. Teoricamente, eu teria que ter um percentual ou alguma coisa nesse processo, né? Mas eu falei não, porque é uma sociedade indireta que eu quero pagar com trabalho. Agora eu vou precisar do meu salário mínimo para pagar meu aluguel, porque senão... Então, a gente tinha esse acerto de sociedade. Então, eu trabalhei de 2016 até 2018 com ele, e o previdenciário era da minha responsabilidade. Porque vocês vão entender porque eu estou citando isso, que parece que eu estou falando demais de intimidade, mas não. E em 2018, eu cheguei para ele e falei, quanto você gastou nesse escritório? Porque ele fez os móveis, não o que a gente tem hoje, já mudou tudo, mas na época. Aí ele falou, X, aí eu fiz, quanto você tem hoje? Pronto, você triplicou o valor que você tem hoje, eu não lhe devo mais nada. A partir de hoje, a gente zera aqui essa página e a gente começa uma sociedade meio a meio. Eu lembro que ele ainda brincou assim, eu falei, mudar a placa. Aí ele, besteira, ali, de mudar a placa, que vai dar de besta. Eu fiz, tudo bem, eu sou vaidosa. Você tira o seu e deixa só o meu, porque você não é vaidoso. Você troca a placa e deixa só o meu nome, porque você não é vaidoso, mas eu sou. Então, aí a gente começou uma sociedade de fato em 2018. E de 2018 para cá somos sócios e dividimos despesas, prejuízos, risos e alegrias dentro do escritório. E de 2018, eu brinco assim, ó, que eu não estava preparada. E eu posso falar isso, tá, gente? Eu não falo isso nas redes sociais, não sou de mostrar extrato de banco. Quando eu falo de uma conquista, eu falo mais na parte de realização e não de ostentação. Então, com a mesma alegria que eu falo da compra de uma xícara, eu falo da compra do meu carro. Entende? Da mesma alegria que eu comprei minha geladeira dos meus sonhos, eu falo da sandália de Lavínia que ela queria ter e antes eu não podia dar aquele tipo de sapato que ela queria. Então, para mim, tudo é uma conquista muito grande, porque eu sei o suor dessa conquista. Só que eu digo que eu sou muito realizada, porque eu sei que não é comum uma advogada com 4 anos ter alcançado o que eu alcancei financeiramente e também profissionalmente, no sentido das pessoas entrarem aqui hoje no meu escritório e perguntar, quem te indicou? Foi fulano que a sua cliente disse que a senhora é muito boa. Então, eu digo que a senhora é a melhor. Eu fiz, não sou a melhor, não. Deus me livre de ser a melhor não pode errar. Eu brinco assim com os meus clientes. Eu faço o meu trabalho da forma correta, mas eu não sou a melhor. Um dia pode ser que eu me torne a melhor. Mas meu cliente vir ao meu escritório e ele falar que foi indicado por alguém, assim, e dentro da proporção da nossa cartela de clientes de previdenciário,
que é o que sustenta a base da pirâmide, aqui na pirâmide a gente é a base do escritório é o previdenciário, eu sei que não é o comum, que tem muitos advogados que têm a mesma quantidade de anos de atuação do que eu, que eles estão ainda numa situação ainda de começo. Então, eu tenho muito tato quando eu vou falar sobre a minha advocacia nesse lugar, para eu não gerar gatilhos em outras pessoas e, nossa, então eu estou fazendo alguma coisa de errado, porque a Lívia está lá decolando com 4 anos e eu estou aqui parece que estou estagnada. E não é isso. A minha advocacia ela é construída não com 4 anos, ela foi construída desde lá de trás, quando eu trabalhei no supermercado, quando eu trabalhei no posto de gasolina, quando eu vendia Avon na rua e eu tinha que vender uma coisa que era minha, que eu nunca nem peguei na mão, numa papel, e eu tinha que vender. Então, se eu vendia algo que era meu, eu não vou vender o meu serviço, uma coisa que eu sei, o conhecimento que eu tenho, né, conscientemente. Então, eu brinco que a minha advocacia é muito fruto do tato que eu aprendi a ter com as pessoas, nos lugares em que eu passei. E em todos os lugares que eu passei trabalhando, teoricamente, eu lidei com esse público. Eu trabalhava no supermercado, era caixa de supermercado em 2006, eu não tinha lavinha ainda. A maior parte do público era rural. Era aquele público que comprava o fumo e o papelzinho do fumo. A pilha grande, 3A, não sei se é aquela 3A grandona, para botar no radinho de pilha, que levava aquela feira no saco de alinhagem, que a gente chama. Então, eu lidava com esse público, eu precisei ter um tato com esse público. Então, eu trago para a minha advocacia a experiência da vida que eu tive antes. A advocacia, para mim, agregou conhecimento técnico. O conhecimento de lidar com o meu público foi da vida pregressa lá atrás, de tudo que eu vivi, dos lugares que eu passei, dos lugares que eu trabalhei. Então, assim, tentando resumir um pouco da minha história, a minha história é basicamente essa. Hoje, por que eu falei que vocês iam entender do que eu estava falando, no sentido de explicar a minha sociedade? Porque eu ainda conversa de fofoqueiro, escuto que alguém falou para alguém que eu tenho alguma coisa por causa do meu relacionamento. É fácil começar quando tem um namorado advogado. É fácil começar... mas tudo que ela tem foi ele que deu. Ele que é advogado há mais tempo, ele tem 10 anos, ela tem 4. Lógico que tudo que ela tem foi ele que deu. E aí, aqui no escritório, as pessoas que trabalham comigo na minha sala, né, os meninos ficam na minha sala, aí eu falo, engraçado, né, os meninos? Vocês estão vendo como é o previdenciário aqui dentro? Assim, a gente não tem esse sentimento de competição aqui, não. Eu, como meu sócio, não tenho. Mas é muito claro, e a gente conversa sobre isso, que é o previdenciário, é o carro-chefe. E o meu sonho era que a gente só fizesse previdenciário, mas ele não tem tato, não gosta, ele não vai abandonar, né, a área dele. Mas se a gente fosse viver só do previdenciário, a gente produzisse até mais, que seria mais uma pessoa produzindo no previdenciário. Só para vocês terem uma noção do nosso previdenciário. Mas as pessoas associam o meu trabalho ao dele, sendo que ele não faz nada de previdenciário. E eu também não faço cível, né, pela questão da minha demanda. Mas eu ainda não sinto porque eu sou muito ousada. Se tem uma coisa que eu vejo do útero foi a ousadia. Dinheiro a gente não herdou, não, mas ousadia. Então, eu sou muito ousada e eu me imponho muito. Eu já tive problemas com colegas mais velhos. De eu chegar e dizer, olha, comigo não. Se fizer comigo de novo, a gente vai para a OAB discutir lá na sala de prerrogativas, lá na sala de ética, a gente vai discutir lá. Por quê? Não é porque eu sou jovem advogada mulher que eu vou me colocar nesse lugar, não. Vai ter que me respeitar. E se não for pelo amor, vai ser pelo temor. Infelizmente. Eu espero que seja no amor, no respeito. Mas se não for, e precisar ser pelo temor, eu não tenho problema nenhum de tocar o terror para ser pelo temor. Então, assim, eu já precisei me impor de colegas mandar subestabelecimento pronto para mim, com a cliente na mão. E eu ligar aqui e dizer, vem cá, virou bagunça, foi? É o quê? A casa da mãe Joana? É circo? Não entendi. Não entendi isso aqui. Porque ela está insatisfeita. Se eu fosse mandar subestabelecimento de todo seu cliente que chega aqui insatisfeito, você não tinha mais nenhum, não, colega. E o máximo que eu faço é o quê? Procure seu advogado. É assim mesmo, a culpa é do judiciário, não é do advogado. Vá conversar primeiro. Vá conversar. Então, eu já tive esses embates, sabe? Então, assim, o desafio na advocacia, recentemente, numa audiência virtual, na audiência presencial, eu nunca tive problema. E olha que eu faço audiência, como eu contei para vocês, antes de me tornar advogada. O procurador virou para mim, não, doutora, a senhora não pode pedir isso. O juiz não estava presidindo, era um servidor gravado a audiência. Eu falei, quem foi que disse que eu não posso? O senhor que está dizendo que eu não posso? Mas não posso e vou. E quero que conste em ata. E quem vai dizer se defere o meu pedido ou não é o juiz, não é o senhor, doutor. Aí a gente começou uma discussão, eu falei, Aldi, para de gravar, o servidor, né? Para de gravar, porque acho que vai ficar feio para o juiz assistir depois. Doutor, vamos voltar aqui, vamos conversar? Qual o problema? Doutor, então vamos começar. Prazer, fulano de tal. Nunca fiz audiência com o senhor, já fiz com vários procuradores. Presencialmente, nunca tive nenhum problema. Talvez será que respeitam porque o juiz está ali?
Então, vamos lá, vamos começar de novo. Me fala teu nome, né? Se apresenta, eu vou me apresentar e a gente começa de novo. E aí a gente começou novamente. Mas se eu não faço isso, eu me imponho, como eu recebo relatos de colegas no Instagram, doutora, consciência em audiência, e eu não soube o que fazer. A gente não precisa gritar, bater na mesa, até porque se a gente fizer isso, a gente é taxada de louca, né? A gente tem que falar baixo com a educação, mas se a gente falar muito baixo com a educação, a gente não é ouvido. E se a gente grita para ser ouvida, a gente é chamada de louca. Então, assim, a gente está sempre ali, tem que achar um equilíbrio, né? De poder impor, se precisar, de um tom mais forte, se não conseguir no carinho, e ao mesmo tempo não ultrapassar na nossa cabeça para não ser taxadas de loucas e desequilibradas. Então, os desafios que eu enfrento hoje, direto no exercício, é com esse. Os desafios da advocacia previdenciária específica, eu vou falar quando a gente estiver falando da dinâmica rural. Vocês viram que eu falo muito doutora, tem que essa história é sensacional. Porque senão a gente não vai conseguir adentrar nos outros conteúdos que tem muita coisa para ver, né? Mas assim, tenho a dizer que a doutora Lívia levou a sério quando eu falei que Mulheres Previdência tem inspiração. Muito linda a sua história, de verdade, assim. É um verdadeiro exemplo de força e resiliência. A doutora não trouxe um desafio, a doutora trouxe inúmeros desafios como mulher, né? Inclusive com diversas questões pessoais que afetam o nosso lado profissional, e eu entendo perfeitamente tudo que a doutora colocou, concordo também. Então, assim, parabéns pela sua carreira, pela profissional que é. Fiquei admirada realmente com a sua história. Mas vamos para o bloco para falar um pouquinho aí da técnica do segurado. Então, vamos chamar o nosso segundo bloco, que hoje o tema é Segurado Especial, Advocacia Sem Fronteiras. Doutora Lívia, antes de lhe fazer a pergunta, colocar que a gente fica vibrando na sua história, são tantos pontos ali, cada uma daria muito tempo de discussão, assim, a gente vê como a questão de gênero, de mulher, ela é complexa, a maternidade, o casamento, a questão da violência doméstica, ainda teve um dos programas que eu e a Elise fizemos sobre pensão por morte, que a gente estava colocando quanto no interior do Brasil, a gente ainda tem mulheres que dependem financeiramente dos maridos, né? E que vão sofrer os impactos da reforma da Previdência. A gente colocou que, às vezes, em Porto Alegre, que é onde eu resido, nas grandes capitais, parece muito longe essa realidade. Mas foi trazendo tantos relatos aqui que trazem o quanto, às vezes, a gente fica distante da realidade. O Brasil é imenso, são tantas realidades. Sim. E a questão da mulher é muito complexa. Então, é necessário ouvir histórias como as suas para inspirar, para aqueles que, às vezes, acham que já passou da idade para começar algo, nunca passou da idade, que não importa as dificuldades, se formos resilientes, lá para frente dá. E a questão da mulher ainda trouxeste muito que dentro de uma cidade menor, às vezes tem essa repercussão de só estar lá pelo homem, e que é uma parte da cultura, mas que estamos melhorando muito nos últimos anos. E essa melhora da sociedade, da cultura, ela é com base em momentos como este, quando a gente fica trazendo para reflexão, trazendo para conversa, e é aqui que a gente vai começando a alertar a todos e vai fazendo as pequenas mudanças. Talvez a gente não veja tão próximo, mas com certeza a tua filha, a Lavínia, já vai ver essa mudança, né? Então, a gente tem que seguir fazendo, independente se não formos nós que vermos esse resultado. Então, obrigada, doutora, por ter dividido todo esse espaço conosco. E o que eu quero trazer de alguns questionamentos aqui, antes eu quero trazer uma frase que eu estava verificando que colocam assim: apesar das garantias asseguradas, mudanças na legislação, o trabalho feminino ainda é invisível. E a própria atividade da mulher no campo, ou a atividade da mulher, ela é tida como leve. A mulher, ela tem um trabalho, sempre que se pensa o trabalho da mulher vai ser leve, e o do homem daí sim é o trabalho pesado. Mas quando a gente está falando do campo, do trabalho rural, não necessariamente temos isso. Muitas vezes, e temos muitas mulheres que não fazem trabalho leve,
o trabalho da mulher, da segurada especial, da trabalhadora rural, às vezes é muito parelho com o marido. E aqui eu trago para ilustrar que, alguns anos atrás, eu estava numa situação onde um bezerro caiu num poço. E eu não conseguia tirar, enfim, tinha um homem que não conseguiu tirar, e a trabalhadora rural foi lá e tirou aquele bezerro de 250 quilos sozinha. Isso não é um trabalho leve, isso é um trabalho pesado e feito por uma mulher. Por quê? Porque aquele é o dia a dia. Então, quando a gente traz ali todas as discussões e a dificuldade de prova da mulher, ou eu vou pedir para te depois trazer um pouquinho os dados que a gente estava conversando antes, até dentro do número de processos judiciais que se tem, assim, a maioria acaba sendo de mulher. Tu nos trouxe um pouco uma informação da casuística, que para dividir com quem está nos acompanhando, que é um dos principais casos de dificuldade de prova são as mulheres. Mas elas estão lá, elas não estão como dona. A trabalhadora rural, e a segurada especial, ela não é uma dona de casa, como às vezes a gente associa com a realidade da mulher na cidade. Não, ela pega junto, do início do dia ao final do dia. Ela não é simplesmente uma dona de casa no campo. É um trabalho equiparado, e a mesma coisa o menor. Então, para nivelar um pouquinho quem está nos acompanhando, doutora Lívia, nem todos aqui têm familiaridade com a questão da previdência rural, dos trabalhadores rurais. Então, de uma forma sucinta, só colocar para quem está nos ouvindo quais são os requisitos para a aposentadoria do segurado especial rural, e dar uma diferenciada que muitas vezes a gente vê nos questionamentos, a pessoa diz assim, eu trabalhei no campo, eu tenho direito à aposentadoria antecipada com 60 anos, posso me aposentar mais cedo? Ou às vezes confundem, eu tenho uma nota de produtor rural. Todo produtor rural é segurado especial? Então, só trazer de uma forma um pouquinho mais sucinta para a gente abordar os outros tópicos, mas trazer essas questões para nós. Passa a palavra, doutora Lívia. Ok, você falou uma situação bem comum do dona de casa, né? Só que o que acontece? As pessoas têm a falsa ideia de que o trabalho na roça, o trabalho remoto, por exemplo, como você colocou, daria um direito a uma aposentadoria antecipada. Quando a gente fala de aposentadoria para segurados especiais, e a lei traz essa nomenclatura especial porque ele é protegido. Então, qual é esse âmbito de proteção que um segurado especial tem? Ele aposenta um pouco mais cedo do que a pessoa que sempre teve atividade urbana. Então, o segurado especial, ele aposenta homem com 60 anos e mulher com 55. E ele tem que provar exercício de atividade rural. Quando a gente fala de carência do segurado especial, a gente está falando de exercício de atividade rural. Então, ele tem que provar que ele trabalhou 15 anos na roça. E esses 15 anos não precisam ser ininterruptos. Eles podem ser intercalados. Só que, quando ele completa o requisito etário, ou seja, quando o homem completa no dia do aniversário 60 anos e a mulher 55, ele tem que estar em atividade. E isso é o que a gente chama de qualidade de segurado especial. É o que difere essa situação que a doutora colocou, de que eu trabalhei lá atrás, há uns anos na roça, eu tenho direito a aposentar mais cedo. Não se você, no requisito etário, você não estava em atividade rural. Esse trabalho pode até ser utilizado num outro tipo de aposentadoria, mas exclusivamente para rural, como regra, não, se você não tem a carência completa e a qualidade de segurado, que é estar em atividade no momento que você preenche o requisito etário, 60 homens, 55 mulheres. Doutora, pedi para comentar um pouquinho. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem bem a questão de bastante prática da utilização dos recursos administrativos para fins de discussão do tempo rural. A gente sabe que, às vezes, a realidade, tanto do judiciário quanto dos próprios CRPS que vão julgar, né, das câmaras julgadoras, às vezes pode mudar. Aí, na Bahia, no seu território, como que tu trabalha mais a questão do rural? Mais indo direto para a via judicial, ou tu dá uma trabalhada na parte administrativa, que a gente sabe que tem bons entendimentos do CRPS? Como que é esse teu desenvolvimento? Vamos lá, quando você começou a sua fala, você falou muito de, nossa, aqui quando a gente está no lugar mais urbano, a gente não tem noção dessas realidades diferentes.
Então, quando a gente fala disso, não tem como advogar ou falar de previdência e falar de exercício de atividade, principalmente rural, sem a gente analisar onde é que eu estou, quem é o tipo de segurado que eu atuo. Mas não é só se é especial ou urbano, se é segurado especial ou urbano, é em que lugar do país eu estou. Porque o segurado especial, ele também acompanha a cultura. Então, quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente tem um segurado especial que, se ele for analisado por um servidor do INSS do Nordeste, ele descaracteriza, chama ele de empresário, pela produção, que não deveria e não é legalmente um critério, mas eles utilizam muito, e erroneamente na análise, e pela organização. Para você ter uma ideia, vocês usam muito bloco de notas. Eu nunca vi um bloco de notas na minha vida. Então, quando a gente fala do tipo de segurado especial, e aí eu vou botar Nordeste, porque no Nordeste a realidade cultural é muito parecida, o que vai mudar é a produção. Onde eu estou, a produção é de cacau, aí eu já tenho um tipo de prova diferente, específico da produção. Aí tem lugares que é soja, tem lugares que é algodão, tem lugares que é cereal. Então, a depender do lugar e da produção, a gente vai ter um rol de provas, mas a cultura do Nordeste é uma cultura documental. Antes de 2019, antes do ofício circular 46, a gente esbarrava nessa questão documental e era único exclusivamente documental e a judicialização era muito grande. E eu confesso para vocês que eu sofri do juizite de início de carreira. Então, pegava o processo indeferido ou ajuizava, fazia um requerimento não tão técnico como eu faço hoje e esperava o indeferimento e vamos ajuizar. E dessa forma eu obtinha muitos resultados. Cheguei a fazer 14 audiências numa manhã e ter resultado das 14 positivos. Por quê? Porque a gente tinha uma fragilidade nas provas, mas as testemunhas, elas iam lá e confirmavam, né? Então, isso mudou a partir do momento que o tipo de análise mudou e que essa regulamentação administrativa, ela começou a ser um pouquinho mais favorável ao segurado. O ofício circular 46, né, com a MP 871, que trouxe aquela ideia de análise do instrumento ratificador de 7 anos e meio, a gente reduz a quantidade de provas, então a gente visualiza uma temática para ser discutida muito mais tranquila no administrativo. E as decisões das juntas de recurso, elas são muito mais vantajosas para o segurado especial do que o judiciário. E aí, por quê, Lívia? Porque, primeiro, o teu judiciário aí enxerga o trabalhador rural diferente do meu. Ao final, vocês me lembrem, porque eu posso esquecer, de ler um trecho de uma sentença daqui do meu juiz, para vocês entenderem o que eu estou falando. E aí, o que acontece? O meu segurado especial, por ele ser bem humilde, por ele ser bem... Ele preenche o critério de miserabilidade de BPC, para vocês terem uma ideia. Eu recebo várias pessoas que recebem BPC e que eu vou tentar essa que eu chamo de conversão em aposentadoria, porque a pessoa até mora na roça até hoje, mas recebe BPC pela falsa ideia de que não tinha provas, porque não tinha o INCRA ou não tinha carteira assinada nos lugares que trabalhou. E aí, o judiciário, a gente tem alguns requisitos que ultrapassam a lei, que tem no administrativo, mas é menos. No administrativo, a gente tem a produção, que eles querem ver quantidade, valores, né? E acaba esbarrando ali como um óbice. No judiciário, a gente tem o estigma. Então, o meu judiciário, ele quer o meu trabalhador miserável, com a mão suja, calejado, ele quer sujo, ele quer... né? E aí a gente viu algumas decisões esdrúxulas que viralizaram agora, mas não são novidade, tá, gente? Para quem ficou muito espantado com aquela decisão de Patos, que a juíza negou benefício porque a segurada era acima do peso, isso não é de agora. A gente tem um juiz que pega na mão para ver se tem calo, a gente tem um juiz que não quer que use brinco, que a unha não esteja pintada. E a lei fala em desenvolvimento econômico de todo o grupo familiar. A gente tem um juiz que não aceita que o segurado tenha um carro, porque ele acha que foge àquela ideia da miserabilidade. Então, o judiciário, eles têm uma análise totalmente diferente e as decisões judiciais, elas acabam sendo muito diferentes das decisões administrativas de conselho, principalmente de recursos, porque elas são muito legais, são baseadas na legalidade. Se a lei for cumprida conforme está lá, o segurado ele não vai ter tanto prejuízo. Agora, se a gente for depender de uma interpretação de uma lei com base na situação fática e o que o juiz entende, e aí entre o estigma, né, o classismo, a gente vai ter um judiciário muito mais injusto do que as decisões. Eu confesso para você que eu tive uma fase de ajuizar muito.
Então, se você consultar, você vai encontrar muitos processos, inclusive que eu ainda estou em curso, processo de 2018, 2017, que ainda estou trabalhando neles, esperando marcar audiência, por incrível que pareça. Mas hoje a minha mentalidade já mudou. E o INSS Digital, essa nova formulação do processo administrativo, eu acho que muita gente se atentou para que processo administrativo é processo. A gente não enxergava como processo e nem o segurado enxergava. Se você for falar com o segurado seu que, eu vou fazer um recurso administrativo, porque aí você vai explicar que é mais vantajoso, ele vai chegar num colega que se pegar um colega desonesto, vai dizer, não tem nem processo, vamos levar isso para a justiça. Seu advogado não fez nada, não. Por quê? Porque a ideia de que processo é processo judicial. Então, eu acho que essa análise administrativa, ela sempre vai ser mais vantajosa a partir do momento de uma boa instrução processual administrativa. Por quê? Porque ele é muito baseado na legalidade. É o bojo da lei. Você vai para um recurso, na junta, a lei fala isso. Então, não há que se falar em um entendimento. Aqui, estão dizendo que ele tem produziu X. Não, a lei não fala, não limita a produção, inclusive fala de desenvolvimento econômico. Então, o meu segurado ele pode se desenvolver. E aumentar a produção, o desenvolvimento gera uma mudança no grupo familiar e na produção. E então, eu levanto essa bandeira, né, do administrativo, e hoje a minha mentalidade é totalmente diferente, de 1 ano, 2 anos para cá. E o nosso projeto de escritório é, o ano que vem, judicializar o mínimo e investir o máximo nas juntas de recursos. Esbarramos na demora, mas existe aí movimentações da OAB para reduzir, e de qualquer forma, se a gente precisar recorrer ao judiciário, a gente vai usar o mandado de segurança para impulsionar. Mas é aquela coisa, o resultado, o fim, vai ser muito mais vantajoso do que se aventurar e trazer uma coisa julgada depois. Que é aquela coisa, eu não sei na realidade de vocês, mas aqui é assim, o segurado chega aqui, isso foi aprendido com o tato. Então, eu trabalho com risco, tá, gente? Eu trabalho no êxito, não tem como eu trabalhar de outra forma no lugar que eu moro, porque ontem mesmo eu tive que sair com o segurado para comprar uma cesta básica. Então, essa pessoa não tem de onde me pagar antecipado. Trabalho com risco. Então, eu precisei dominar a prática de, na entrevista, saber se aquela pessoa tem direito ou não. Porque eu não posso arriscar pegar uma ação e depois descobrir que ele não tem direito e eu perder o trabalho. E ele achar que eu é que não sei fazer porque eu aceitei a causa e depois disse que ele não tinha direito. Então, com o tempo, eu precisei ter esse tato na entrevista. E hoje, a gente percebe que as pessoas acham que nem tem direito. Elas vêm buscar um BPC. E aí a gente começa a conversar, não, mas o senhor não tem direito a isso, o senhor tem direito a uma coisa melhor. Então, hoje, a minha mentalidade processual mudou e o nosso projeto para 2023 é 90% de recurso administrativo com estratégias de impulsionamento. Ótimo, doutora. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Eu queria fazer uma pergunta, mas, na verdade, a doutora até já falou um pouco aí sobre essa questão do estigma, né, das mãos calejadas, do gordo, do magro e etc. Então, eu vou pedir para, substituindo, né, em vez de falar disso, dar um pouco de dicas, assim, dicas bem práticas para quem está nos acompanhando, de documentação mesmo, dicas para audiência, como comprovar o período rural, assim, se a doutora pudesse fazer um checklist aí das 5, 6 principais provas para utilizar, quais seriam as dicas da doutora? Vamos lá. Essa questão de prova, a gente também esbarra na questão cultural, né? De onde eu estou, porque vai depender da organização. Como eu disse, os segurados de vocês, as duas estão no sul, os segurados de vocês são um pouco mais organizados documentalmente falando do que o meu, por exemplo. O meu, por ele entender, por ele viver na miserabilidade, ele trabalha para comer. Ele não vem com esse conhecimento de vir produzindo provas e juntando ao longo do tempo. Aí ele produz inconscientemente. E aí é que entra a figura do advogado para entender que ele tem prova, ele só não sabe que não tem. Quais são as provas dentro da minha realidade, desse modelo de segurado que eu tenho, que a gente mais utiliza? Primeiro, a gente começou, são provas que eu já usava antes do ofício circular 46, mas agora com essa questão de consulta em bases governamentais, impulsionou muito mais. Então, a primeira coisa que o segurado chega aqui, me dá seu RG, me dá seu CPF, vamos baixar primeiro o CNIS para ver se não tem vínculo urbano por aí, que às vezes eles trabalharam na prefeitura e acham que não contribuiu e não vai aparecer. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender, existe algum vínculo urbano no meio dessa vida rural? Porque se tiver, muda toda a análise.
documento ratificador antes e de retorno. Então, aquela linha do tempo, ela já tem uma brecha que muda toda a dinâmica processual. Mas não tem, Lívia, é aquele segurado todo bonitinho, que a gente chama, perfeito, limpinho, eu digo assim, o segurado limpinho, que é todo rural. E aí, tá, mas doutora, eu não tenho nada. A minha terra era do meu avô, que não tem documento, até resiste, mas não tem documento. Tá, mas seus filhos nasceram quando o senhor estava lá? Nasceu, doutora, tem filho que nasceu dentro de casa. Pronto, vamos buscar. Aqui a gente chama de certidão de inteiro teor, né? Não sei se essa nomenclatura é nacional. E agora eu estou trabalhando muito mais com a certidão por quesitos, que ela é um pouco mais barata e é menos burocrática. Apesar da gente ter isenção, mas às vezes a urgência é tão grande que eu mesmo pago o DAGE ali para poder pegar logo, que até essa pessoa ir na assistência social, pegar essa isenção, voltar, o prazo já foi ali. Então, a gente trabalha com certidões de assento de nascimento, né? Então, quando você foi registrar seu filho, você morava onde? Ah, eu morava lá na terra, ou estava trabalhando em uma fazenda, enfim, mas você estava em atividade rural? Estava. Então, vamos buscar esse registro do seu filho, que não é um registro simples, tá, gente, de nascimento. É a certidão de inteiro teor, porque lá constam informações que não tem no registro simples, que é a profissão do pai, a profissão da mãe, local de nascimento. Muitas vezes tem o nome de uma fazenda lá, e a fazenda que ele trabalhava. E aí tem a profissão lavrador, agricultor, trabalhador rural, não interessa a nomenclatura, desde que seja associada a um vínculo rural, a um trabalho rural. Porque a própria IN, eu não vou lembrar o artigo agora da 128, porque a minha cabeça ainda está na 77, mas ela traz que a nomenclatura pouco importa, pode ser agricultor, lavrador, existe a figura do operário rural, que também é considerado que a depender da época, como chamava, né? Questão de cultura mesmo, e o local de nascimento. Então, a gente tem uma dessas provas. Entendam que a gente está falando de uma prova, instrumento ratificador, que pode provar metade da carência. Pelo ofício circular 46, pela 9N, pela portaria, acho que 990, que traz a dinâmica de comprovação, e a própria, na lei a gente vai usar ela não nesse critério de meio a meio, 7,5, 7,5, mas ela é uma prova, porque o rol de prova ele é exemplificativo. Então, qualquer documento que dê indício de atividade, a profissão, por exemplo, ela vai ser considerada como prova. Mas se eu tenho o nascimento de um filho, administrativamente eu provo metade da carência com um documento. Então, eu pego o nascimento do filho 7 anos e meio para frente. Se não tiver nenhum vínculo urbano aí, eu já tenho uma prova com metade da carência. Outros documentos que são muito comuns da gente usar. Certidão de quitação eleitoral. E aí, eu posso trazer milhares para vocês de homens que vão estar trabalhador rural, agricultor, lavrador, e a esposa dona de casa. Sempre dona de casa. Mas pouquíssimas, que eu posso contar no dedo, estavam lá trabalhadoras rurais. Trabalhadora rural como profissão, mas a certidão de quitação eleitoral é um documento que você consegue no próprio site do TRE. Então, ali, se tiver a profissão, aí tem a data do domicílio, aí você conta aquela data com o início. E aí você, se não tiver nenhum vínculo, mais 7 anos e meio. A gente tem prontuários médicos no posto de saúde, que é lá, a gente pede a ficha médica, prontuário. Eu estou falando de documentos não comuns, tá? Porque a gente tem aquele rol comum, né? Mas eu estou falando de documentos que muitas vezes o profissional ele não sabe como provar, porque ele nem tem noção de que isso pode ser uma prova. Eu já utilizei cartão de vacina, tem o nome, tem o endereço. A gente precisou começar um trabalho aqui na minha região de educação, inclusive das assistentes sociais e do pessoal da saúde que trabalha nos postos de saúde. Na hora que preencher o cartão de vacina, tem que preencher tudo. O local de nascimento, o local a residência, a fazenda, tal. Porque vocês não têm ideia, quando a gente fala de cultura, que aqui onde eu moro, eles não dão o nome da terra como residência, eles dão o nome da região. A gente tem aqui, regiões atípicas com nomes engraçados. Pula Macaco, Empata Viagem. Então, é o nome do povoado rural. Você mora onde? Eu moro lá no Pula Macaco. Eu fiz, não, mulher, eu quero saber o nome da terra que você mora. Ah, lá não tem nome não, doutora. Como é que não tem? Então, você vai ter que dar um nome para sua terra. Deus que me deu, presente de Deus, não interessa. Você tem que dar um nome para o seu lugar. Ah, mas no INCRA do meu pai aqui tem o nome. Então, vá ver, porque quando você for fazer uma ficha em qualquer lugar, um posto de saúde, um hospital, você vai dar o nome da terra, porque o servidor do INSS, ele não sabe onde é o Pula Macaco. Ele vai procurar o nome sítio, fazenda, que aí vai remeter a um domicílio rural. Então, são provas que, no dia a dia, a gente não é muito usual. A gente já procura aquela coisa padrão, documento da terra, escritura. Gente, a minha realidade é que 90% não tem documento da terra. E quando faz bem depois, anos depois de fato, quando chegou naquela localidade, principalmente se for de pai para filho. Herança, não faz inventário, não tem essa documentação legal.
Então, a gente busca meios subsidiários. Aquela do homem, esqueci agora, do militar, esqueci o nome do documento, mas alguns têm a profissão. Então, quando a gente fala de prova, entendam que é qualquer documento, mesmo que não esteja no rol, tá? Porque tanto na IN 128, eu acho que é no 116, tá? Que tá lá o rol, quanto na Lei 8.213, ela fala que, dentre outros, então a gente vai ter um outro, é um rol exemplificativo. Qualquer documento que tenha atividade, principalmente, ele é prova. Eu esbarro em uma dificuldade que é quando não tem a profissão, mas tem um local, a residência. Alguns servidores entendem que aquilo não é prova, mas lá na IN fala assim, ó, é a profissão ou qualquer outro dado que evidencie. Tá, ele mora numa fazenda, ele não tem trabalho urbano, o que é que ele faz na fazenda? Então, a gente vai, por analogia, tentar explicar e provar que, apesar de só ter o domicílio, né, o nome da fazenda, ele é trabalhador rural, quando não tem a profissão. E aí, eu não sei se você vai falar separado ou se quer que eu fale agora, você me sinaliza. Porque dentro dessa temática, aí vem a grande dificuldade da mulher. Tá? Porque quando a gente fala de profissão, aí o homem tem o documento. Mesmo que ele não tenha de todo o período, mas ele vai ter de alguma parte, de algum período. Mas e a mulher? Aí eu não sei se você quer que eu fale separado ou eu posso falar já também. Não, pode falar, doutora. Então, aí quando a gente fala, sim, Lívia, mas você está me dizendo que se tiver a profissão, é uma prova. E a gente consegue, tá, gente? Tem 10 filhos, não é possível. Tá, meu bem, você tem 10 filhos. Qual é o mais novo, qual é o mais velho? Vamos pegar o documento mais novo e mais velho. Porque muitas vezes a diferença é grande, às vezes de 10, 20 anos de um para o outro, né? Ou mais de 15 de um para o outro. A gente vai ter aí, pode ter a carência completa só com os documentos dos filhos e a prova da qualidade de segurança especial, que é a prova do exercício. E aí, e a mulher? Porque de todos, eu não vou dizer todos não, porque eu já peguei mulher que tem a profissão como rural, trabalhadora rural, em assento de nascimento, em certidão de TTU ou certidão de quesitos. Raras vezes. Mas eu lembro de cabeça uma dona Edileuza, já está até aposentada, que ela tinha um nome. Mas por que ela tinha um nome, Lívia? Porque os filhos não foram registrados pelo pai. Não tem o nome do pai. E ela é aquela rural que tira o bezerro do poço. Sabe? Aquela mesmo que como a gente chama aqui, é pau para toda a obra. Ela, se você perguntar, ela não vai dizer que ela é dona de casa, porque ela é aquela rural mesmo, e tá mais dentro do mato do que dentro de casa. Entende? Porque a gente tem essas espécies de trabalhadora rural e como elas se enxergam. Porque o problema é como elas se enxergam. E aí vem doméstica, dona de casa, do lar, prendas do lar. Eu já peguei certidões de casamento. Certidão de casamento, aquelas bem antigas, que tem a profissão do marido e da mulher, é prova, né? Só que a da mulher tá lá, prendas do lado, México. E aí, Lívia, como é que faz? E aí a gente entra numa coisa muito linda da lei, que ela poderia ser muito mais linda se ela fosse executada e trouxesse esse sinônimo de justiça que a gente espera, que é a extensão da qualidade do segurado especial do homem para a mulher. Então, toda a documentação do homem automaticamente poderá ser utilizada por sua companheira daquele período em que estavam juntos. Lívia, separou agora, mas lá atrás, quando o filho nasceu não estava junto, aquele período a gente vai poder usar. E aí, nessa autodeclaração que a gente vai fazer separada, a gente vai colocar o grupo familiar dele. Hoje é outra autodeclaração, outro grupo familiar. Mas naquela época ela estava com ele. E se ele aposentou, eu ainda vou pedir a cópia do processo de aposentadoria dele, para poder tirar até mais documentos daquele período. Então, a mulher, ela, por extensão, ela tem essa proteção de utilizar, não só a mulher, mas todo o grupo familiar, né? Os filhos solteiros, menores de 16 anos. E a gente hoje já discute agora a minoridade, aí o trabalho do menor de 12 anos, né? Já teve decisão favorável. E aí a gente utiliza, aí vai lá. Doutora, eu trabalhei desde a infância. Seu pai fazia o quê? Era rural. Então, eu quero o seu inteiro teu. Eu quero a sua certidão de quesitos para saber, porque eu vou puxar aquele período que você morou com seu pai, você componente do grupo familiar. Isso é muito tranquilo, administrativamente falando e judicialmente falando, tá? Eu não vou, infelizmente, eu vou ficar só devendo a vocês essa fundamentação de artigos. Mas a gente pode discutir isso tranquilamente, né? O dever de casa que eu sempre deixo para quando eu vou conversar sobre essas temáticas, estudem a instrução normativa.
A portaria nova que fala sobre comprovação. Gente, quando a doutora Natasha falou uma coisa muito interessante que eu me cocei assim para não interromper e consegui não me interromper, que foi falando menos lives e mais livros. Esse momento é muito importante, é bom da gente ouvir alguém, desperta muitos gatilhos da gente de buscar. Mas terminou aqui, ó, desligou o celular, tem que parar. Eu vou lá buscar, o que Lívia falou, da instrução normativa, vou baixar a portaria, vou buscar na lei, Se eu trabalho com seguridade especial, eu não tenho que ficar, neste momento, exatamente, focando a minha atenção para um estudo de outra coisa que eu não tenho demanda na minha mesa. Né? Então, a gente, quando fala de mulher, a gente fala de extensão da qualidade rural e a gente bate sempre na porta do machismo, né? E dessa sociedade patriarcal. E, infelizmente, até hoje, isso é muito latente no seio rural. Não é coisa só da avó, da mãe, é da menina de 17 anos que é casado com um trabalhador rural e que ele não deixa ela tomar anticoncepcional porque ela pode insinuar que ela está traindo, e aí chega no escritório com 3, 4 filhos, uma moça de 20 anos, para pedir salário e maternidade, e que não tem nada, absolutamente nada, em nome dela. Entende? Então, assim, é uma cultura que é muito comum, principalmente na região que a gente está, e eu acredito que no Nordeste como um todo, isso é muito latente. Comum e cruel, né, doutora? Infelizmente. Exatamente. Temos uma pergunta aqui, mas eu acredito que a doutora até já respondeu. Dá para aproveitar os documentos dos pais que recebem benefício rural e a casa é no mesmo assentamento? Sim, né? Então, não sou a pessoa mais especialista do rural para falar, a doutora está aí, mas acredito que também já ficou esclarecido com o que a doutora acabou de comentar, então dá para utilizar, né, Lívia? Aquele período que foi composto do mesmo grupo familiar, sim. Agora, por exemplo, a gente esbarra em situações em que a pessoa mora na propriedade, morou um tempo com os pais, aquela mesma casa, então pertencia ao mesmo grupo, e ela se afastou. Aí a gente já tem uma análise diferente, né? A gente vai ter que provar que ela continuou com aquela atividade quando saiu do grupo familiar, apesar de estar na mesma terra. Mas é aquilo, quando a gente esbarra nessa prova de continuação, a gente vai, por analogia, trazer a documentação, mostrar que a terra existe, e aí, de fato, se precisar, a gente vai usar uma justificação administrativa em sede de recurso, se for na via administrativa ou judicialmente com testemunhas. Mas tem como, sim. Tem como utilizar períodos em que você esteve com seus pais, e a gente tem uma decisão agora, né, recente, que fala sobre o trabalho do menor de 12 anos, porque a gente tinha uma discussão sobre até razoavelmente qual a idade que eu posso declarar de atividade. Aí eu falo, eu não declaro 5 anos de idade. Eu declaro assim, 8, 10, já declarei 8, 10 e obtive êxito. Mas é uma questão aquela razoável, né, do bom senso do direito. Mas hoje a gente já tem decisões que trazem. Hoje eu fiz inclusive uma audiência de salário e maternidade rural, e que o procurador falou, doutora, mas ela era menor de idade ao tempo do nascimento do filho, a minha tinha 15 anos. Aí a gente vai para aquela discussão jurídica e fica concluso para o juiz decidir. Mas o INSS, judicialmente, a depender da procuradoria, também ainda é resistente com essa questão do trabalho do menor, né, no ambiente rural. Então, por isso que eu falo, por mais que eu fale aqui para vocês, é interessante que vocês pesquisem também a realidade do judiciário de vocês. Porque a depender da região, né, do TRF que você está ali submetido, a gente vai ter uma análise. Eu tenho 2 subseções do mesmo TRF que os juízes pensam diferentes. Então, de cidades circunvizinhas. Para vocês entenderem que o direito, por isso que eu digo que a via judicial é um pouco perigosa, porque a gente está sempre à mercê desse entendimento que muitas vezes não é tão... foge ali a legalidade, a questão da lei, né, da letra da lei, que na via de recurso isso é muito mais... voltado à legalidade. Então, a gente tem um ambiente mais seguro para caminhar. Tá certo, doutora Lívia. Essa questão, a doutora começou a abordar sobre o entendimento agora da TNU, né, a questão da idade de 12 anos. Até anteriormente tivemos decisões de uma idade um pouco mais baixa, aí até de 7 anos, né, porque a gente sabe que o pessoal que é do campo realmente acordando as galinhas de madrugada cedo, trabalho pesado e muito cedo na vida, né? Então, acho que é bem importante colocar essa evolução que a gente está tendo por causa do reconhecimento da realidade, né? Que é a busca do princípio da verdade real. Não simplesmente, só deveria trabalhar com 13, 15,
Mas a realidade do nosso interior do campo é que existem crianças trabalhando aí com 7, com 10, com 12 anos. Bom, eu vou chamar, que a gente já está estouradaço. Só um adendo para finalizar, é a importância crucial do advogado conhecer a sua realidade, porque ele está contando a história da realidade dele para o judiciário ou para o INSS. Não é só pedir um benefício, é contar uma história que vai se repetir inúmeras vezes. Então, se a gente conta e a gente consegue pacificar esse entendimento dessa história, as próximas gerações, os outros que virão, vão conseguir também obter aquela sementinha que você contou, né, Natasha, do início. Sua filha vai sentir isso. Então, a gente está plantando sementes para as próximas gerações de advogados e de segurados que vão precisar também do judiciário, contando essas histórias e mostrando culturas diferentes, a depender de que lugar do Brasil está. Muito bem colocado, doutora Lívia. Até só para complementar ali, eu sei que a gente está bem avançado no tempo, mas para complementar essa ideia da importância de a gente contar a história local, que é assim que o judiciário, tanto na via administrativa, no CRPS, quanto na via judicial, vai se construindo as decisões, né? No julgamento da TNU do 219, na semana passada, esse que tanto a doutora Elisiane quanto a doutora Lívia comentaram, que reconhece a possibilidade do reconhecimento do tempo rural antes dos 12 anos, ele traz aqui, até eu estava revisando minhas anotações, uma questão que fala assim, a proteção social é não fechar os olhos para a realidade fática. Quem está sentado lá julgando, seja no CRPS, seja no judiciário, não conhece a realidade fática. É nós, advogados, que vamos levar esse caminho. E a proteção social, ela só vai se efetivar se a gente levar essa realidade para eles. Senão, eles não têm como aplicar a proteção social. Senão, fica vazio o que está na nossa Constituição, o que está na lei de benefícios, todos os princípios. A gente tem que levar. E a gente só vai levar quando estudar o caso, quando a gente conhecer a realidade, como a doutora Lívia colocou, quando a gente parar para compreender o todo. Aproveitar as dicas que se foi colocado, aproveitar quando o cliente está na sua frente para fazer uma boa entrevista e conhecer aquela realidade e ir um pouquinho mais além para entender aquilo e conseguir transformar na petição que o outro venha que vai nos ler, seja julgador, conselheiro ou próprio magistrado, que venha a entender aquela realidade. Até quando a doutora Lívia coloca ali a questão da localidade, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama das localidades, que é dentro do município, daí tem as mini localidades, que não é bem um bairro. E eu costumo fazer um print do Google Maps, assim, para trazer a realidade, às vezes, porque daí vem um documento de uma escola num ponto X e a fazenda num ponto Y, mas eu pego para mostrar que aquilo tudo é rural. E a cidade lá onde foi declarada é um pouquinho longe, mas a fazenda estava aqui, numa área toda verde, para ajudar a trazer aquela realidade para quem desconhece. Exatamente. Esse é o nosso papel. Então, devolvo a palavra para a doutora Elisiane. Sei que aqui aproveitei um pouquinho, mas não podia deixar passar esse gancho ali. Perfeito, doutora Natasha. Obrigada pelas colocações, pela doutora Lívia também, pelas complementações. E vamos, então, para finalizar, para o terceiro bloco, que se chama Quem é Quem? Doutora Natasha, pode dar seguimento. Eu fiquei assim, que eu achei que a doutora Liz ia trazer assim, essa pergunta. Doutora Lívia, esse é o nosso último bloco, a pergunta de reflexão, tenho de frente com Gabi, tem aqui Mulheres e Previdências de frente com Lisiane e Natasha. E a gente traz essa pergunta que sempre é muito instigante. Não tem resposta certa ou errada, todas as respostas são válidas e inspiracionais. Então, doutora Lívia, quem é Lívia Meurelli sob a ótica Mulheres e Previdência? Nossa! Assim, para quem está assistindo, parece uma pergunta simples, mas não é. É você olhar agora para dentro, né? Assim, olhar para você e dizer assim, nossa, você falou tanta coisa aí, mas você já falou quem é você. Não, eu não conceituei. Eu contei algumas histórias, né, de vida, mas eu sempre... A nossa pergunta capciosa, doutora. Assim, deixa a gente assim, nossa, peraí, 5, 4, 3, 2, 1, deixa eu pensar. Mas eu me descobri, eu sempre fui muito...
Eu sempre fui muito sonhadora, né? Mas uma sonhadora daquela das nuvens, sabe? E aí, quando eu me descobri mulher, mãe, profissional, e sobretudo no direito previdenciário, porque a gente falou de um tema que, para mim, é um tema muito sensível e um tema que, assim, quando eu falei que se eu morrer amanhã, eu morro uma profissional realizada, é por lidar com essas pessoas, tá? Então, assim, são tantas histórias que chegam para mim aqui que vocês não têm ideia e que, infelizmente, a gente não pode ilustrar nas redes sociais, né? Por questões éticas também. Mas eu tinha vontade de contar isso para todo mundo, sabe? As histórias que a gente ouve aqui. E aí, quando você me pergunta quem sou eu digo que eu estou em processo de descobrimento, porque eu acho que eu nunca vou conseguir dizer para vocês, Lívia, é isso, isso, isso. E eu espero nunca ter essa resposta concreta, porque eu acho que quando a gente parar de buscar e de, né, a gente acho que vai entrar num limbo ali de estagnar e que a gente não vai sair. Mas até agora eu venho me tornando uma pessoa que eu me tornei muito mais sensível, apesar de ser canceriana, tá, gente? Vocês não têm ideia de que foi um milagre eu não ter chorado aqui hoje. Porque eu sou canceriana. Mas eu me tornei mais sensível à dor do outro, sabe? O exercício da minha profissão, ela estendeu o carinho e o afeto que eu tinha à minha família para desconhecidos, né? Desconhecidos, pessoas que eu não conhecia. Então, a Lívia, hoje, ela é alguém que ela não vem mais em primeiro lugar, sabe? Quando a gente trata do outro. E eu sou a mulher que aprendi, através do exercício da minha profissão, e aí eu posso chamar de previdência, né? A me colocar muito mais no lugar do outro e entender que a gente está aqui para, de fato, fazer a diferença na vida de alguém, e eu não quero impor a minha realidade na vida daquela pessoa. Eu prefiro entrar na realidade dela. Eu quero ter a oportunidade de entrar na realidade dela. E eu consegui me tornar a pessoa que... Eu posso falar isso sem medo de me conceituar soberba. Eu consegui hoje, com o exercício da minha profissão, e todo dia um pouquinho, não que eu consegui hoje, todo dia eu consigo um pouco, derrubar uma barreira gigante que existe, né, entre essas pessoas mais humildes, porque é o meu público, e eu sou muito apaixonada no meu público. Eu poderia selecionar meu público. Hoje mesmo eu entreguei uma carta de concessão à enfermeira. É um processo que financeiramente é mais rentável, né? Eu preciso ter vários processos rurais para adquirir um honorário que esse processo sozinho me daria. Então, financeiramente falando, se eu tivesse uma cartela de clientes com esse tipo de processo, para mim seria melhor. Mas eu prefiro ter 10 rurais que me pagam um valor menor, mas que agregam na minha vida, que vocês não têm ideia o quanto a gente aprende com eles. Sobre perseverança, a doutora falou em resiliência no início, nada do que eu passei me tornou a pessoa resiliente de quando eu comecei a lidar com essas pessoas e viver a realidade delas, porque eu vivo a realidade delas. Eu vou lá na fazenda, eu almoço na casa deles, eu chego e tiro meu sapato. Não, doutor, precisa? Eu venho da rua com a sujeira, com uma coisa ruim de lá, não vou trazer para dentro da sua casa. E você chega em lugares com o chão de barro, e você pega aquele copinho de alumínio que você pode passar batom de tão brilhando que é, e você toma aquela água do filtro de barro que tem um gostinho da terra. Assim, parece uma coisa muito romântica de falar, mas eu que vivo essa experiência, eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher que enxerga o mundo com outros olhos, e por mais que eu goste de um sapato muito bonito, dessas blusinhas que são bonitinhas, são caras esses negócios, entendeu? Mas é tudo uma capa que a gente tira e que a gente coloca e tira e não muda a nossa essência. Então, a Lívia hoje é uma pessoa que se tornou um ser humano muito melhor, não o melhor ser humano, tá, gente? Porque estou longe de ser, mas é um ser humano muito melhor através do exercício do meu trabalho. Então, a mulher humana e resiliente, viu, doutora Natasha? Muito mais do que aquela mulher que viveu tudo aquilo antes de se tornar advogada, através da previdência, que eu posso associar, né, para fazer o trocadilho, a previdência ao exercício da minha profissão. E o previdenciário, para mim, se você falasse assim, Lívia, a partir de agora, os advogados vão ter, não estão proibidos de atuar em todo o âmbito previdenciário, com todo tipo de segurado, vai ter que escolher um. E aí eu vou te dizer, eu já escolhi, já estou aqui onde eu preciso estar e onde eu quero estar. Quando eu disse que tudo deu errado na minha vida para eu achar o meu caminho, eu morava em Salvador. Quando eu tinha uns 15 anos, houve uma tragédia na família do meu pai, a gente morava na capital, e a gente teve que vir embora.
veio para o interior, uma cidade de 18 mil habitantes. Eu tenho mais seguidores no Instagram do que habitantes da minha cidade. E que a gente saiu de uma capital, aqui não tem, gente. Aqui não tem shopping, aqui não tem universidade. Na cidade que eu moro, é um lugar muito pequeno, entendeu? E eu vim chorando, porque um adolescente, descobrindo a vida, saí de um lugar grande, cheio de amigos já. Eu chorava tanto na viagem de ônibus que minha cara ficou inchada, acho que semanas. E eu nunca queria imaginar que hoje, depois de 20 anos, porque eu tinha, vou fazer 19 anos que eu tenho 30, vou fazer 34, eu tinha 15, acabaram de completar 15 anos, lembro da minha festa de 15 anos lá em Salvador. Então, eu nunca imaginei que eu ia agradecer tanto a Deus por ter me colocado nesse lugar de que eu achava que era o fim da minha vida quando eu vim para cá. E de lá para cá, todas as coisas que deram errado na minha vida foi para eu chegar até aqui. Então, a Lívia, que hoje vocês estão conhecendo, é aquela pessoa que pode estar pegando fogo no mundo. Eu digo, calma, vamos pegar um baldinho e vamos molhar. E vai apagar. E não que eu seja essa pessoa tranquila, eu sou ligada no 350. Mas eu tenho esse olhar muito mais sereno para a vida, sabe? E isso é muito graças à minha advocacia, ao que eu aprendi com as pessoas que entram nessa sala todos os dias. E as histórias que eu tenho, que eu vou carregar para a minha vida, quem sabe um dia eu posso escrever um livro e trazer um pouquinho dessas histórias, porque são coisas que você olha assim e fala, meu Deus, a gente não é nada nesse mundo, meu pai. Sabe? A gente não é nada. E o carinho, só para ilustrar e concluir, eu tive uma audiência que eu estava no Chile, estava na Argentina. E aí marcou a audiência desse rapaz. Eu poderia até ter delegado para um colega, desse senhor, né? Porque eu ia estar viajando. Falei, não, essa audiência eu vou fazer. Eu arrumei toda a estrutura do escritório para ele chegar e ficar aqui e eu de lá. Porque esse senhor, o processo era de 2017, indeferido, eu tive que ajuizar, já tinha passado para lá de recurso. Aí eu falei, vou ajuizar. E aí ele falava, doutora, todo mundo me para na rua, tá demorando demais, essa mulher não vai lhe aposentar, não, tá demorando. Aquela questão de que o bom advogado é aquele que dá uma resolução rápida e isso, né, a gente sabe que na prática não funciona dessa forma. Aí eu falei, o senhor confia em mim? Porque se o senhor disser para mim que o senhor não confia, eu vou devolver o seu processo, vai procurar outra pessoa e eu não tenho problema não, eu renuncio. Mas se o senhor disser para mim que confia, aí a gente vai trabalhar até o dia que eu não vou lhe prometer, mas eu vou lhe dizer que o que tiver ao meu alcance. Né? Só que eu só dei entrada no seu processo porque eu vi o seu direito. Eu não vou aventurar nada, eu não posso, porque eu recebo no êxito. E aí chegou o dia da audiência dele, e eu fiz um acordo na audiência, o acordo era favorável para ele, e aí terminou a audiência e eu fiquei conversando com ele de vídeo. E eu falando para ele, eu chorava assim, porque não por ter aposentado ele, mas por entender a confiança que ele teve em mim. E ele falava para mim, doutora, Deus no céu, a senhora na terra, e eu sei que eu confio na senhora, mesmo que qualquer pessoa fale qualquer coisa. E ele segurando para não chorar, e eu tenho até o vídeo gravado que eu guardei para mim, e ele segurando para não chorar, eu não chore não, que eu vou chorar também, e ele chorando. Então, você sabe o que é alguém colocar o sonho da vida dela na sua mão e acreditar em você? Então, assim, se você me perguntar quem é Lívia hoje, eu ainda não tenho um conceito de mim, porque são tantas emoções dentro de mim, trazidas por esse exercício, e aí você pega essa situação que eu acabei de contar e replica por 10, por 20, por 30, por 50, que são as pessoas que já passaram por mim, e sabe? Então, eu ainda não tenho um conceito de mim. É uma pergunta muito difícil para mim. Se eu me perguntar a fórmula de Bhaskara, tudo bem que eu não vou lembrar 100%, mas é mais fácil do que falar quem sou eu hoje, né? Mas é basicamente essa pessoa que tem um olhar para a humanidade com outro sentido, muitas vezes confundido com romantismo, né? Ah, Lívia, tudo para Lívia é assim. Não, eu penso dessa forma, eu defendo isso e eu vou viver isso, e o máximo que eu puder de levar isso para a vida das pessoas. Então, eu não sei, eu acho que eu fui bem redundante, fui lá e voltei, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, esse misto de sentimentos que eu tentei passar para vocês nesses minutinhos aqui. É muito difícil a gente falar sobre... Acho que só quem é previdenciário, que faz o previdenciário com propósito, né? Eu sempre digo que um bom profissional não é aquele que coleciona sentenças favoráveis ou concessões. Eu acho que um bom profissional é aquele que atua preocupado em cuidar, em proteger gente, sabe? Gente que gosta de gente. Porque muitas vezes a gente vai ter a notícia ruim que foi improcedente, acontece, né? A gente não vai só colecionar vitórias, mas eu acho que o bom profissional é aquele... E o previdenciário precisa desse tipo de profissional em tempos de que a gente falou, vou repetir a frase da doutora Natasha, menos lives e mais livros, e essa democratização da internet é bom e é ruim, porque a gente transforma o profissional no outro tipo de profissional, muito mais capitalista e empresário do que advogado, e no previdenciário a gente precisa ter um equilíbrio sobre isso.
Então, eu quero deixar essa mensagem de dizer que o bom profissional e o previdenciário precisa desse profissional. Gente que gosta, se preocupa e protege gente. Que as pessoas que buscam a gente, elas estão precisando de proteção. Proteção social que gera dignidade. Né? Então, é basicamente isso. Fui bem redundante, mas eu espero que a mensagem tenha fluído da forma que as pessoas que estão assistindo consigam sentir um pouquinho desse sentimento e sejam beliscados, né, por esse sentimento que a gente que é previdenciarista e atua com essas pessoas vivencia todo dia. Sensacional, doutora. Com certeza tocou a alma de todo mundo que está aqui ouvindo agora e que ainda vai nos ouvir depois. Ali teve muitos comentários, a doutora vai conseguir acompanhar, mas alguns para lhe fazer o quanto a sua mensagem toca as pessoas, né? A Nayara comentou, Deus tem um propósito na sua vida. O doutor Augusto colocou muito orgulho de você, Lívia. Lívia maravilhosa, poderia ficar aqui horas e horas lhe ouvindo. Você é um turbilhão de emoções e me deixa cada dia mais apaixonada por nossa profissão. Então, isso tudo ficou passando na tela durante, mas para corroborar e trazer esse fechamento, tu toca a alma de todos que nos ouvem. E hoje, durante o dia, eu passei numa homenagem da doutora Lívia Suzana, que foi uma grande advogada, que deixou um legado muito bonito aqui no Rio Grande do Sul, e uma das coisas que eu fiquei da mensagem dela, ela fecha com o que tu trouxe hoje. A gente está aqui para deixar um legado, para deixar algo nessa nossa existência, e que tu trouxeste que está fazendo com excelência, assim, não está só passando por aqui, está deixando um legado e benfeitorias e alegrias e dignidades para todos aqueles que cruzam o teu caminho com o previdenciário. Então, parabéns, doutora, por tudo que tem feito e pelo modo como tem desempenhado essa advocacia de uma forma tão humana, e não só com os clientes, mas para todos os colegas que te acompanham nas redes sociais, que tenho o prazer de te conhecer, seja virtualmente ou de outras formas. Quem sabe em novembro vamos estar todas nos conhecendo de forma presencial também, mas com certeza deixa um toque na alma de cada um que cruza o teu caminho. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, muito obrigada por ter dividido esse tempo conosco nessa noite. Eu sei que a gente acabou passando um pouco do horário, mas estava tão gostoso, estava tão bom, e ainda assim a gente poderia ficar cerca de 10 horas aqui falando. Para cada frase tem 1.500 desdobramentos que a gente poderia falar, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo hoje de ser um pouquinho mais que uma live, um pouquinho mais do que só ficar dentro daquela dica jurídica e pegar um todo, porque afinal nós não somos só uma coisa, nós somos toda a complexidade de uma mulher. Então, muito obrigada, doutora Lisiane. Sei que está aí super atrasada para o teu próximo compromisso e eu emendo um gancho atrás do outro, mas muito obrigada por dividir mais uma vez esse espaço nesse mês, por a gente ter toda essa troca na construção do programa, na nossa pesquisa das informações que a gente vai trazer aqui, das nossas abordagens. É sempre uma grande honra dividir esse espaço contigo. Obrigada, doutora Lisiane. Eu que agradeço, Natasha. Eu sempre digo que a gente tem uma conexão muito grande aqui e é sempre muito prazeroso. E faço minhas palavras da doutora Natasha, dizendo que a gente poderia ficar horas aqui, e já deixo uma proposta para a doutora Lívia, para quando nos encontrarmos pessoalmente, que a gente possa sentar, conversar, sem hora acabar, que com certeza vai ser uma conversa muito agregadora e incrível. Doutora Lívia, quero agradecer também e lhe parabenizar, né, pela unidade como a doutora exerce a nossa profissão, que é uma profissão que para mim é extremamente gratificante, e pegando a deixa de alguns trechos que a doutora falou, eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com o que me move, e realmente a advocacia previdenciária é isso, é a mudança na vida das pessoas, é o que a gente pode fazer por eles, é o olhar humano. Isso realmente é o que me move, e acredito que isso é uma característica dos previdenciaristas reais, vamos dizer assim. Mas então tá, mais uma vez agradeço, realmente estou um pouco atrasada aqui para um outro compromisso, como a doutora Lívia falou, nossa vida é muito corrida, é coisa atrás de coisa, né? Então agradeço, doutora Lívia, de coração, a participação foi maravilhoso, foi muito gostoso o programa,
Agradeço também a doutora Natasha, minha parceira de todas as horas. Agradeço a todos que estiveram aqui. A gente não pôde ler todos os comentários, mas vai ficar gravado, né? O programa fica gravado, fica todos os comentários, fica tudo ali. Doutora, também, se quiser olhar, se não conseguiu acompanhar. Então, tá tudo gravadinho. Obrigada a todos que participaram. E quem sabe até uma próxima, doutora. Muito obrigada e até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Eu que agradeço. Aniversário do meu pai também, vou correr para lá agora. Vai lá, doutora. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, boa noite. Beijo.